Dessa vez, da última vez eu vim aqui falar com vocês, nós viemos aqui falar com vocês sobre quem a gente levaria para a Copa. Então, discordamos respeitosamente do Carlo Ancelotti, mas dessa vez a gente veio aqui falar das escolhas do Carlo Ancelotti. Então, a gente está aqui com a lista dos 26 convocados pelo Carlo Ancelotti, que vocês já conhecem, vocês já cansaram de ver. E estamos aqui entre especialistas, deuses do futebol, para debater os nomes em qual categoria a gente coloca. A gente vai fazer aqui uma tier list. Estamos aqui com as prateleiras elite, protagonista, bons, úteis e não dá. Bom, as prateleiras são autoexplicativas, não precisa estar aqui debruçando, afinal são 26 nomes. Então, já deixa o like, comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto. Bom, tô aqui com o Matheus Moreira, hoje só o Matheus, não precisa dizer sobrenome, né? E aí, gente, mais uma vez aqui com vocês, esse cara aqui de cima, esse apresentador que é sem condições, ele até tirar a concentração um pouco de mim na hora do vídeo, mas... E também com o meu amigo Carlos, e essa preciosidade que veio nos dar a honra de gravar hoje, né? Vini GB12, o único torcedor do Botafogo vivo. É isso. Também com o Carlos, especialista cobra da bola, está aqui com nós. Tudo bem, queridos? Um abração aí pro Ravel, pro Matheus, pro outro Matheus também, o Matheus Bastos, que não pôde estar conosco, e especial pro Vinícius, né, Vinícius? É tudo de bom, cara, que venha com saúde, né? Uma surpresa boa aí pro final do ano. Mas é isso aí, vamos... exatamente. Gêmeos. E vamos, enfim, agora elencar os nomes escolhidos pelo grande Carlo Ancelotti. Nós trouxemos os nomes que nós levaríamos para a Copa do Mundo e agora nós vamos elencar as escolhas do Mister. E é isso aí, abração para todo mundo e bom vídeo. E, claro, nosso convidado aqui, Vini GB12. Fala, galera, tranquilo? É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. É uma satisfação enorme estar nesse programa maravilhoso que tem tudo para ser o melhor do mundo daqui a pouco, né? Só tenho que agradecer mesmo pelo convite. E vamos para cima, né? Eu agradeço pela recepção calorosa, né? Principalmente do Carlos também, que recebeu a notícia maravilhosa que ele vai ter um compromisso no sábado, né? Um compromisso muito bom. Espero que dê tudo certo, né? E vamos lá, vamos discutir sobre essa convocação do Carlo Ancelotti, que deu umas polêmicas, mas em geral foi legal. E vamos agir como se fosse técnico da seleção brasileira. Simbora. Então é isso. Começando pelo 0-1, né? Vou começar como já diria o poeta, todo grande time começa por um grande goleiro. Alisson. Vou começar com o Matheus Moreira. Matheus Moreira, qual prateleira você coloca o Alisson? Destila o teu ódio aí pelo Alisson. Lembrando as prateleiras, né? Elite, protagonista, bom, útil não existe. Útil e não dá. Então, qual dessas 5 prateleiras você coloca o Alisson? Já vou logo dizendo, não dá pra gravar com o pai do Alisson, né, mano? Que sempre tem que lembrar, mano. Ei, cara, respeito que o pai do Alisson faleceu, pô. Que isso? Peraí. Cara, meu Deus do céu, cara. Vocês levam tudo o pé da letra, mano. Tô dizendo que o Carlos é como um pai do Alisson, mano. Aí o cara vai e quer já ficar militando, mano. Dá não, mano. Sim. Tudo bem, cara, vai lá. Não, cara, você vai militar ainda, cara, porque não dá não, cara. Twitter, viu, cara? Tu vai lá com peça no Twitter se quiser militar. Sim, se o Carlos me permitir gravar, né, gente, poder participar do vídeo, você quer que eu saia do vídeo? Quer que eu dê o kit aqui? Quero não, cara. Bem, continua cara. Aí. Dando boa A gente tá com 4 minutos de gravação e já começou assim. Matheus, sua opinião, por favor. Eu acho que o Alisson, ele é protagonista. Okay. Acho que é o melhor goleiro. Não necessariamente quer dizer que significa que é algo bom, né? Porque ele não aparece na Copa, mas é o melhor goleiro que tem. Então ele entra na prateleira do protagonista. Pela importância que ele tem pela seleção, liderança, o nome dele, a qualidade que ele apresenta ao longo dos anos na Europa, mesmo que não apresente na seleção. Pelo o nome e a qualidade, para mim, protagonista.
Beleza. Carlos. Eu vou concordar com o meu amigo Matheus. Eu acho que hoje ele chega como protagonista. Se nós compararmos, por exemplo, com as últimas 2 Copas, talvez nós colocássemos o Alisson ali em elite, né? Ele chega muito bem em 18, faz boas temporadas com a Roma, vai bem na seleção brasileira, com o Tite, em 22 também, mas ele chega depois de uma lesão, né? No Liverpool, ele não completa a temporada, voltou no último jogo contra O Brentford. o Brentford, mas ele chega como protagonista, né? Assim, a gente não pode esperar nada muito além disso. É uma preocupação da seleção brasileira, com certeza, o gol. Nós nos acostumamos a chegar bem no gol, né? Seguros, com bons goleiros. E hoje o cenário é um pouco diferente, né? E o Alisson tem essa questão de ser um grande goleiro, mas que realmente na hora H, pelo menos nas 2 últimas Copas, não conseguiu, enfim, dar o resultado para a seleção brasileira, né? Segurar o resultado ou dar o resultado, porque em uma Copa do Mundo, invariavelmente, o goleiro vai ser protagonista, né? Pelo menos um jogo ali vai passar por ele, né? Pelo protagonismo dele, não chegou ainda a vez do Alisson, né? Então, eu também coloco como protagonista. O Alisson realmente ele tá vindo de lesão, né? Voltando agora recentemente. E nas outras. Um ponto que é importante a gente levar em consideração é que informações de dentro, né? Não sei até que ponto é bom a gente saber ser dito isso, né? Mas as informações de dentro é que não tem comparação entre o Alisson e os outros goleiros. O Alisson, ele teoricamente, né, de acordo com as informações que ele deu, ele é muito acima dos outros goleiros que sempre são convocados. Seja ele o Ederson, o Hugo, o Bento, por aí vai. É dito que o Alisson que o Alisson é bem acima. Mas, Vinícius, sua opinião sobre o Alisson, onde ele fica? Eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que o Alisson é um protagonista mesmo, mas é justamente aquele negócio. É um goleiro bom, um ótimo goleiro, isso é fato, mas que não aparece na hora H. E também é um péssimo pegador de pênalti. Péssimo, isso é fato. Né? Isso é fato. Eu não lembro de uma vez que ele foi protagonista em pênalti nem no Liverpool. Nem no próprio Liverpool ele foi protagonista em pênalti, tá? Diga-se de passagem. Eu lembro daquela final da FA Cup. Final da Copa América contra a Colômbia, se eu não estiver enganado. Que ele pega 2 pênaltis. Foi quando isso? Bom, eu lembro da final da FA Cup de 2022 contra o Chelsea, que ele pega, acho que 2 pênaltis. Pois é, mas isso foi já faz tempo, né? Deu 4 anos atrás. Então, depois disso, eu não lembro de uma vez que ele foi protagonista, né? Contra o PSG, ele foi péssimo na cobrança de pênalti. Contra a própria França, ele foi péssimo. Contra o Uruguai, ele só pegou um pênalti na Copa América. Então, acho que assim, e justamente na hora H ele não aparece, né? Eu acho que, de fato, o que o Rafael falou é muito bom isso. A diferença dele para os outros goleiros é muito grande. De fato, é um baita goleiro, um ótimo goleiro. Vem de lesão, claro, mas o problema desse é ele na seleção que ele não rende. Isso é fato. Mas não tem outro. É ele pronto. Então vou com ele sendo protagonista, mas eu espero profundamente que dessa Copa seja diferente do que nas outras. Que ele apareça um jogo grande e que ele realmente seja o goleiro que a gente está esperando que seja. Mas, concordo, protagonista. Assim, a matéria que eu encontrei, porque aparece aqui no Gemini do Google, né, inteligência artificial, não vou levar em consideração. Tem uma matéria do Gol aqui, que ela é de 30 de setembro de 2025, ou seja, ela está desatualizada. Eu não lembro se teve alguma disputa de pênalti, se o Alisson recebeu mais uma cobrança de pênalti, mas de acordo com essa matéria de 30 de setembro de 2025, o Alisson, ele teve 76 cobranças de pênalti contra ele e ele defendeu 13, o que é um aproveitamento de 17,3%. É bem baixo, realmente. Não, bem baixo é péssimo. Significa que a cada 100 pênaltis ele defende 17. Então, enfim, eu vou ver se consigo mais informações a respeito dele, mas por hora
É isso que a gente tem a respeito do Alisson. Tem aqui a informação aqui, acho que é verdade que tem no Gemini. Parece que a última cobrança que ele defendeu foi contra o José Jiménez na disputa de pênalti das quartas de final da Copa América de 2024. Exato. E a gente perdeu pro Uruguai. Então foi em 2024, a última defesa de pênalti dele pela seleção brasileira. 2 anos. Bom, seguimos. E agora, o Carolino, Léo Pereira. Bom, eu sou voto vencido, né? Só para falar sobre o Alisson. Para mim é, assim, eu acho que talvez fosse elite. Não pelo que ele desempenha na seleção brasileira, né? Porque quando a bola foi no gol, que eram defesas muito difíceis, mas um goleiro milagreiro faria, o Alisson não fez. Mas pensando no melhor Alisson possível, ele seria elite. Mas pode ser protagonista, mas eu sou voto vencido. Bom, mas agora passando, né, falando do Carolino, o Léo Pereira. Vou começar agora com o Carlos. Eu vou deixar o Vinícius por último, só porque o Vinícius tá balançando a cabeça, então eu já sei que tem coisa boa por aí. Então, Cara, assim, Carlos, eu não tenho fala sobre o Carolino. Cara, vocês sabem a minha opinião assim, sobre o Léo Pereira. Acho que não tem nível para uma Copa do Mundo, nem mesmo para compor uma zaga. Então, assim, vou até poupar tempo aqui. O meu voto é em não dar. Matheus Moreira. E você, Léo Pereira? Macho. Léo Pereira. Copa do Mundo. Mas se alguém me dissesse que um dia na minha vida eu ia realmente chegar a discutir isso, aí eu ia dizer que essa pessoa ia estar ficando louca, mano. Não dá, mano. O Léo Pereira não dá. Cara, assim, né? Eu não vou defender o Léo Pereira, tá? Só pra deixar claro aqui. Mas falando sobre a escolha do Léo Pereira, né? Ele foi meio que escolhido pela cota de zagueiro canhoto. Não, Que tem, eu não tô aqui defendendo a escolha do Léo Pereira. Só tô comentando do porquê talvez ele tenha sido escolhido. eu entendo, mas na hora que aperta a revezar dele, você canhoto não vai adiantar de nada, só pra ele sair jogando. A gente viu aí nos últimos jogos da seleção brasileira como foi o desempenho dele. Ele pode entrar e fazer uma baita Copa do Mundo, mas como a gente não tá prevendo o futuro, né? A gente tem que falar do que é agora. E agora não dá. Sim. E agora o Vinícius tava balançando a cabeça aí sobre o Carolino. Diga aí, Vinícius, sua opinião. Como eu queria falar um pouco mais, né? Um pouco mais bruto, mas não posso. Os advogados do canal não permitem, né? Exato, não quero tomar processo. Mas já adiantando, os 4 do Flamengo aqui não eram para estar nessa lista. Os 4 do Flamengo não eram para estar nessa lista, já adiantando. O Léo Pereira foi um escárnio. Foi uma vergonha esse cidadão ter sido convocado para a seleção brasileira. Ele já provou que não serve para a seleção brasileira. Tira a camisa. Ele já provou que não serve para a seleção brasileira. Tá? Já provou. Um jogador que é bom para o futebol brasileiro, isso é fato, mas para jogar contra a França, já foi provado que ele, né, não serve. E eu fico pensando assim, por que a convocação dele? Porque assim, por que não convocar, por exemplo, o Thiago Silva? O Thiago Silva tem 42 anos, cara. Com 42 anos, o Thiago Silva rende muito mais do que o Léo Pereira. Muito mais. Mas não é canhoto, dane-se, não é canhoto. É o Thiago Silva. Por que não convocou o Alexandre, do Lille, que vinha jogando bem com o Ancelotti durante o ciclo? Podia ter sido convocado também. Mas é porque ele ficou muito tempo machucado, que não sei o quê. Não importa. Ele é melhor que o Léo Pereira. Para mim, essa convocação foi ridícula. Não fez sentido algum essa convocação. E vou repetir. Os 4 do Flamengo não mereciam estar nessa lista. Os 4. Beleza. Mas, enfim, começando pelo Léo Pereira, para mim é uma vergonha. Uma vergonha. E eu estou muito preocupado se esse cidadão jogar. Porque, sinceramente, a zaga vai estar totalmente desprotegida. Porque eu não confio nele. Acho que nem os Flamengo estão confiando nele. Porque a temporada que ele está fazendo é de altos e baixos. Então, o Flamengo é de altos e baixos. Nem dá para... Nem dá pra contar, mas pro flamenguista, né? Tá jogando muito, o melhor zagueiro do Brasil, não é? Nem ele nem o Fabrício Bruno. Graças a Deus o Fabrício Bruno não foi pra essa lista, mas o Léo Pereira também não merecia. Foi quase. Pra mim, se o Fabrício Bruno aparece na lista de Copa do Mundo, aí eu quebro tudo. Bom, eu tô vendo aqui se ele já voltou de lesão. O Alexandre voltou já. Voltou.
Ele tinha voltado de lesão do Lille, só que ele ficou na reserva por um tempo. Mas ele jogou bem com o Ancelotti. Eu vi. Ele tinha jogado. Não, ele é convocado, mano. Pra mim não tem discussão. Não, eu concordo. Eu até, na nossa lista, eu coloquei o Alexandre. Seria o meu zagueiro canhoto, reserva. Seria ele. Mas, enfim. Seguindo com a lista, né? Agora a gente vai de Marquinhos. Eu vou começar com o Vinícius agora, né? A vez dele. Que é fãzão do Marquinhos. Elite. Com certeza elite. Um zagueiro que, na minha visão, foi injustiçado. Porque era um zagueiro muito completo. Que não joga só de zagueiro, mas também de lateral. E também, às vezes, de volante. Um baita de um zagueiro. Um zagueiro, assim, com uma impulsão maravilhosa. Que tem um espaço de... Uma visão boa também. É como se fosse o camisa 10 da zaga também, podemos dizer assim. E vem fazendo uma ótima temporada pelo PSG. Ganhou a Champions League no ano passado e tá, né, na final agora. Vai fazer uma baita dupla com o Gabriel Magalhães, que vamos falar daqui a pouco. Mas, para mim, é um zagueiro, assim, sucessor do Thiago Silva. O Thiago Silva comandou essa seleção por muito tempo. E eu acho que o próximo a herdar essa faixa de capitão, podemos dizer, porque, na minha visão, ele vai ser o capitão, não tem como ser outro. Se for o Danilo, eu jogo tudo pro alto. Mas, para mim, o Thiago Silva é o capitão... O Marquinhos é o capitão desse time, e para mim é elite. Para mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro é o Marquinhos. Então, para mim, é elite. Matheus, Marquinhos. Não acontece muito nesses 7 anos que eu conheço o Vinícius, não. Aí eu estou concordando com ele. Mano. O cara é simplesmente zagueiro do melhor time do mundo. Ele é titular e capitão. Então, eleito pelo vestiário. É um baita de um zagueiro. Eu entendo que com a camisa da seleção, às vezes, em jogos decisivos, muita gente pode achar ele pipoqueiro. Beleza, mas é um baita de um zagueiro, mano. Literalmente, o cara acabou de ganhar uma Champions League e jogando muito. Cara, tá na final de outra, né? Jogando muito também. O melhor time do mundo junto com o PSG, que é o Bayern. Apesar de ele jogando bem. Então, é elite, mano. Não tem condição. O cara é o segundo maior campeão francês do campeonato, só perde pro PSG. Carlos, Marquinhos. Eu também acho que a elite vem de temporadas fantásticas no PSG, campeão de Champions, né? Tá na final de outra Champions, né? Pode ser bicampeão. E, enfim, eu acho que é um daqueles caras que chegam, né, com grande responsabilidade dentro da seleção, mas que também com um grande lastro, pelo menos lastro técnico e de liderança também, né? Coisa que a gente não vê com tanta frequência hoje. Enfim, é isso. E até por conta disso, a cobrança dele tem que ser maior, né? Exatamente, capitão, né? É a Copa dele, mano. Exatamente, é a Copa dele. Ele é o zagueiro, não tem mais discussão. Ele é o zagueiro. Magalhães é um baita zagueiro? Só que o Marquinhos é o cara. Novo. Porque lembrar que Magalhães é o que o Marquinhos era na Copa passada. Não sei se vocês lembram, mas em 18, né, o ciclo inteiro, a dupla de zaga foi o Marquinhos e Miranda. Foi o Thiago Silva, não? E o Thiago Silva ganha a vaga ainda em 2018, no começo de 2018, né? E a dupla titular da Copa do Mundo de 18 é Thiago Silva e Miranda. E aí o Marquinhos passa a ser titular em todo o ciclo para 22, é titular em 22 com o Thiago Silva, mas como o Matheus falou, é a Copa dele, 26, né? Ele é o zagueiro, ele é o capitão, ele é a referência técnica e de liderança na zaga, né? Não só na zaga, mas no time. Tá na experiência dele, agora ele é exatamente. Mais velho. Então, é a Copa no dele. auge de idade, de futebol, mentalidade. O que ele aprendeu agora não tem. Agora também não tem mais desculpa, né? Porque muitas vezes a gente chegava lá, alguns torcedores chegavam lá e falavam, Marquinhos, não dá, porque até com o PSG ele vai lá e pipoca. O PSG é um time pipoqueiro. O PSG chega na final e perde. Agora não tem mais essa desculpa. Ele é campeão assim, ele perdeu também o pênalti decisivo no jogo contra a Croácia, né? Isso acaba a imagem acaba só que também ele perdeu o pênalti decisivo, só que também a gente poderia, mesmo se ele tivesse feito, a gente poderia ter perdido. Porque a gente tinha perdido antes com o Rodrigo. Claro, não, mas o que o Carlos está querendo dizer é que ele fica marcado. Porque o pênalti. Ele já tá chegando com a
uma imagem negativa. O pessoal É, tá com aquele exatamente. daí Que qualquer ele meio que mete, o pessoal já vai aumentando a bola de neve. Ele já era titular em 22? Titular não, capitão? Acho que sim, né? Não, era o Thiago Silva. Era o Thiago Silva na época. O que o Carlos está querendo dizer é isso, é que ele já chegou assim, não só pelo pênalti, o Marquinhos já tem uma imagem um pouco desgastada com o torcedor médio da seleção brasileira, né? Porque o torcedor sempre procura um rosto para colocar na cara da derrota ou da vitória. E o Marquinhos, ele foi escolhido muito como esse rosto, né? Porque, querendo ou não, o Marquinhos perdeu a final com o PSG, perde o pênalti do Brasil contra a Croácia, e por aí vai. E aí o torcedor pega o Marquinhos como Cristo. Mas agora não tem mais nem a desculpa mas ele nunca foi campeão com o PSG, ele sempre pipoca com o PSG, como é que a gente vai esperar algo? Agora não tem mais desculpa. O cara é campeão da Champions League, sendo capitão e líder do elenco, escolhido pelos jogadores, né? O vestiário do PSG elegeu o Marquinhos como capitão e líder, e agora ele tá de novo na final da Champions League, jogando muito de novo, e sendo referência. E além disso, ele ganhou tudo com o PSG. Ele ganhou tudo com o PSG, né? Champions League, Sim. Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes, então tudo que tinha pegado com o PSG ele conquistou. Só ainda não o Super Mundial, o Copa do Mundo de Clubes, mas... De resto. Agora, esse aí não precisa falar muito, né? Pode jogar logo para não dar, né? Esse peladeiro aí já pode jogar logo para não dar. O peladeiro do Wesley. Já deixa aí não dar, porque, enfim, são peladeiros, cara. Isso não serve de nada. Wesley ser convocado para a seleção brasileira é um atestado de como as nossas laterais decaíram tecnicamente nos últimos anos. Né? Não, agora falando absurdo. Agora falando sério, né? Assim, o Carlos já falou que não dá, já. Agora falando sério. Alguém pensa diferente? Eu penso. Agora falando sério. Eu penso diferente. Agora falando sério, porque assim, bom, quem já viu alguma coisa aqui, nossa, tem que ser um forte, sabe que eu sou um crítico quanto mais do Wesley. Eu tenho um compilado de falhas do Wesley pela seleção brasileira, principalmente no jogo contra a Argentina, que os gols da Argentina saem do lado dele. Então, assim, eu sou um crítico quanto mais do Wesley, mas por mais que eu seja um crítico quanto mais do Wesley, eu acho que ele tem que ficar inútil. Ele tem que ficar entre os úteis. Eu acho que bom, assim, se for pensar no Wesley da Roma, até forçando a barra a gente conseguiria colocar em bom. Mas o Wesley na seleção brasileira ainda deixa muito a desejar. O cara não defende nada, ele é sempre explorado, os gols saem tudo daquele lado, toda vida acontece isso. Mas, querendo ou não, ele ainda é um cara útil. Ele pode atacar, ele pode jogar de ala, ele pode dar profundidade. Então, assim, numa situação que precisar de mais um cara ali atacando, ele pode entrar. Eu imagino que ele não deve ser titular, mas enfim. Por mais que eu seja um crítico, quanto mais do Wesley, eu tenho que dar o braço a torcer e dizer que, para mim, ele está inútil. E falando sobre a questão dos laterais, né, da decadência, não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas no mundo todo, as seleções, elas dão o braço a torcer e falam assim, cara, deixa eu improvisar um zagueiro de lateral. É bom sublinhar que o Militão seria o titular, né, gente? Sim. Do mundo, né? Muitas seleções, assim, é uma crise no mundo todo essa questão de lateral. Porque não dá mais, porque antes a gente tinha lateral que atacava e agora não dá mais. O lateral que ataca vai deixar espaço nas costas, enfim. Então, muita seleção está improvisando zagueiro. Só a gente que não fez isso. Seria o Militão, mas não tá. E provavelmente será o Ibanez, esse cara aí. Não sei se ele vai ser o titular como o Militão seria, mas ele vai ser esse zagueiro improvisado como lateral direito. Mas enfim, para finalizar aqui, dá até uma tristeza falar do Wesley. Enfim. Mas para mim eu tenho que dar o braço a torcer e para mim ele tem que estar inútil. Matheus Moreira. Pelo amor de Deus, fala desse cara aí que eu não aguento mais falar dele. O Wesley, ele é um, assim, né, abrindo o campo, ele é um cara rápido, um cara que tem habilidade, é um cara que provoca ali um jogo de Copa do Mundo, competição que vai engrenando, os caras vão ficando pilhados. Então, num contexto desse, que ele pode entrar no segundo tempo, jogando aberto, jogando de ala, até eu acho que é útil. Vou fazer uma provocação aqui para vocês. Definitivamente ele é horrível. Vou fazer uma provocação rápida aqui para vocês. Em 18,
obviamente que existe um erro gigantesco do Tite não ter convocado o Rafinha e ter convocado o Fagner, né? Mas vocês acham a convocação do Fagner, de certa forma, menos nociva do que a do Wesley? Ou não? Sinceramente, não. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque, vamos lá, o Fagner provou que naquele jogo ali contra a Bélgica, aí não tinha lateral direito. Ele provou que naquele jogo ali ele não tinha lateral direito. Era um lateral totalmente limitado, que não tinha valia nenhuma e só sabia dar porrada. Era o único cara que, tipo, era o brucutu do elenco, podemos dizer assim. Só que ele foi simplesmente engolido pelo Hazard. Em jogos de menos expressão ele apareceu, beleza. O Wesley, há uma diferença, e eu vou explicar agora por quê. Eu concordo com tudo que o Ravel, o Carlos e o Matheus falaram. Concordo com tudo que vocês falaram. Só que tem um detalhe. Por incrível que pareça, a temporada dele pela Roma foi boa. Por incrível que pareça. Foi boa, não, foi excelente. Exato. Foi excelente a temporada dele. Só que tem um detalhe. Ele jogou melhor de lateral esquerdo. E aí que vem o problema. Ele joga de ala, na verdade. Ele nem defende. Isso, exatamente. É um ala. Ele joga tanto nas duas, né? Lateral direito e lateral esquerdo. E ele foi bem como lateral esquerdo. Só que aí, cara, é aquele negócio. Eu também concordo que ele tem muito erro defensivo, inclusive não só na seleção brasileira, como no Flamengo também. Né? Não vou esquecer nunca o Almada metendo a porrada nele, né, naquele jogo contra o Botafogo. Ali foi absurdo. Né? Ele provou com a Avenida Wesley. Porém, a gente tem que lembrar que na seleção brasileira ele estava sendo treinado por nada mais e nada menos do que Dorival Júnior, que a gente sabe muito bem que fez um trabalho maravilhoso pela seleção brasileira. Entregador de colete, né? Não, entregador de colete não, que isso, foi um trabalho assim maravilhoso do senhor Dorival Júnior, né? Mas enfim, é um entregador de colete mesmo, um péssimo treinador. Aceitaria ele no Lion? Nunca. Eu quero que ele suma da minha vida. Também não, eu quero que ele suma também da minha vida. Mas até porque fez trabalho péssimo nos dois. Quer dizer, só no Fortaleza, mas enfim. Ele estava sendo o treinador da seleção brasileira, ele provou naquele momento ali que ele não serve para a seleção brasileira, ele só serve para clubes. E ele teve a pachorra de dizer que estava fazendo um trabalho bem feito. E a mesma coisa vale para o Murilo também, que eu esqueci de falar do Murilo do Nottingham Forest. Ele também não foi bem pela seleção brasileira, mas eu não vou dizer que ele foi mal, não, porque a culpa foi do Dorival, que era o treinador na época. Então, pelo fato do Wesley agora estar sendo treinado por um treinador que sabe montar um esquema defensivo e que sabe e entende a qualidade de cada um dos jogadores, eu acho que ele pode render. Então eu vou colocar ele também como útil. Vou colocar ele como útil, principalmente na questão dessa questão da velocidade, né? Ele entrar no segundo tempo, sendo um ala, tanto na esquerda quanto na direita, então eu acho que ele serve. Mas o Ancelotti tem que consertar esse erro defensivo dele, que é muito grave. O Matheus já falou sobre o Wesley? Já, né? Já, útil. Não, cara, é porque eu ia falar também para te falar sobre o que o Carlos falou sobre a questão do Fagner e do Wesley. Porque, falando brevemente, na minha opinião, é pior convocar o Wesley que o Fagner, na minha opinião. Porque o Fagner, assim, quando o Fagner vai para a Copa do Mundo, o Fagner, ele não tem atuações, ele não estava ali sempre, né? Mas o Fagner não tem péssimas atuações igual o Wesley tem pela seleção brasileira. O Wesley não tem uma atuação boa, pelo contrário, tem atuações péssimas. Como eu falei, ele era treinado pelo Dorival, pô. Não, mas ele jogou com o Ancelotti. Pelo Ancelotti ele jogou. Não, jogou só um jogo. Ele jogou só um jogo. Horrível, foi tenebroso, foi. Não, foi com o Dorival, pô. Foi com o Dorival o jogo contra a Argentina. A Argentina é com o Dorival. É verdade. Não, tudo bem. O último jogo dele. Eu esqueci que ainda era o Dorival. Na verdade, eu esqueci que o Dorival tinha treinado o Brasil. Eu acho que o Wesley joga com o Ancelotti. Eu vou né, pensar isso. Eu acho que ele jogou só um jogo com o Ancelotti. A primeira derrota com o Ancelotti. Foi com o Abolívio. Eu acho que ele joga dois. Inclusive, são os dois jogos que... Eu acho que ele joga dois, porque eu lembro que tem um vídeo contra... Tem algum vídeo... Tem dois vídeos que eu falo dele. E não é só o da Argentina. Mas, enfim, eu vou buscar aqui a informação. Mas, assim, eu acho que... E também é difícil falar, porque agora é engenheiro de obra pronta. Mas o Fagner, ele foi o quinto jogador com mais desarme naquela Copa do Mundo. Ah, isso quer dizer que ele foi bem? Não. O Fagner foi uma avenida contra... Uma avenida não. Mas assim, ele ficou muito exposto contra a Bélgica. O Tite foi péssimo naquele jogo. Então ele ficou muito exposto. Isso quer dizer então que o Fagner tinha nível? Não tinha nível.
Mas o Fagner eu consigo ver ele menos pior do que o Wesley. O Fagner ele faz algum desarme naquele jogo contra a Bélgica. Eu busquei aqui, eu acho que são 3 desarmes que ele faz contra a Bélgica. Então ele ainda faz alguma coisa, só que ele tá muito exposto. Só que, claro, o Hazard ganha todas na velocidade e por aí vai. Mas o Fagner ele foi o quinto jogador com mais desarme naquela Copa do Mundo e o Wesley, eu nunca vi o Wesley ter uma atuação ok pela seleção brasileira. O Wesley ele sempre tem uma atuação péssima. Então, hoje, se tu me perguntar, eu prefiro o Fagner. Ainda mais pelo Fagner ser defensivo e o Wesley ser... O Wesley não sabe nem o que é a palavra defesa. Então, enfim. Bom, se ninguém quiser... Queria só Então, acho que completar ele aqui. Vai, Matheus. Diga aí, Matheus. Assim, que vocês falaram muito, só para não fugir muito do vídeo, mas eu não acho que o Fagner jogou mal. Ele tentou desarmar, mas o problema é que ele estava marcando somente um top 3 melhor ponta do mundo na época, mano. Não é que ele foi mal, é que ele só não tinha nível, mano. Ele tentou, ele correu, ele brigou, ele bateu. O Hazard era infinitamente melhor que ele, mano. Então, ele fez o que deu. Ele fez o que deu, ele tentou, mas não... ele jogou ruim. É óbvio que ele jogou ruim porque, enfim, mas tava marcando o Hazard, mano. Não tava marcando o Mateuzinho do América Mineiro que ele marca aqui no Brasil, não, mano. É uma diferença de nível. Assim, se botasse o Wesley num jogo desse, aí tinha acabado o jogo, mano. Antes de começar. Então, acho que na comparação, eu acho que tem um lateral que pelo menos tem a noção de defender, nem que seja pra bater, porque o Wesley nem pra bater serve, mano. Sim, é verdade. Lateral. Concordo 100%. E é por isso que eu falei, pra mim, o negócio, não tem muito como a gente condenar o Fagner. Assim, tem que... Pô, a gente entra em consenso que o Fagner não tem nível para marcar o Hazard. Mas aí o técnico que colocou ele tem que fazer situações para que ele não fique tão exposto. E o técnico não conseguiu fazer isso. Ficou sempre ali, enfim, foi destruído. Por mais que ele fez o que deu. Mas seguindo, Bruno Guimarães para mim é elite. Para mim é elite. Então eu já dou dando meu voto aqui e já vou seguir com vocês aí. O Vinícius parece que não gostou muito, então já sei que ele vai ficar por último. Gostei. Então... Gostei. Então já vai tu, Vinícius. Não, eu gostei da convocação do Bruno Guimarães, esse aí dispensa comentários, né? Tá fazendo baita trabalho pelo Newcastle. E vem jogando bem pela seleção brasileira, claro, que tem alguns jogos ali que ele não rende. Isso a gente tem que entender, que tem alguns jogos que o Bruno Guimarães não rende pela seleção brasileira, né? Só que agora, sendo treinado por um dos melhores treinadores do mundo, não tem jeito, ele simplesmente se reinventou. Então eu acho que é elite, sim, é um dos melhores volantes do mundo, podemos dizer assim, um dos melhores volantes do futebol brasileiro, inclusive. Então, não tem que falar, aí é poupa tempo. Aí é elite também. Carlos, manda. Bom, eu não colocaria em elite, tá? Eu colocaria como protagonista. Não acho... Que é isso, cara? Eu acho que assim, o Bruno Guimarães é um baita meio-campista, mas não acho que ele esteja no mesmo patamar técnico de outros jogadores, sabe? Assim, daqueles caras que você espera um certo... Não é protagonismo, mas enfim. Eu não acho o Bruno Guimarães o dono do meio de campo, mais ou menos isso. É mais ou menos isso, realmente. Eu acho que um ótimo coadjuvante pode ser muito importante para a seleção brasileira. Um baita meio-campista, mas eu não coloco como elite. Não acho justo com outros jogadores. Pior que o Matheus falou, eu sabia, e eu tava aqui pensando, cara, o Carlos não vai botar em elite, o Carlos não vai colocar em elite. Então, Matheus, sua opinião. Mas eu falei no vídeo passado que a gente fez que eu acho que o Bruno Guimarães não é o baita meio-campista que ele é na Premier League no Newcastle. Mas eu também já vejo que os jogos que ele na época de lesão, o meio-campo do Brasil foi diferente. Ele já tem um impacto, mesmo que não seja aquele impacto vistoso que o pessoal olha em campo, percebe, tem que uns detalhezinhos que já faz falta. Então, tipo assim, para mim, ele é elite. Porque mesmo ainda não sendo o Bruno Guimarães do Newcastle, que todo mundo espera, ele já impacta na seleção de alguma forma. Ele já é importante no meio de campo, mesmo não sendo o Bruno Guimarães que costuma jogar no Newcastle. O Vinícius não estava aqui na gravação que a gente fez, mas a gente falou sobre essa questão do Bruno Guimarães, e a gente comentou sobre isso, que o Bruno Guimarães ele não é
o meio-campista que ele é no Cássio, ele é um coadjuvante, mas ele é um coadjuvante de elite. Assim, a gente imagina, né? A gente projeta que ele seja e a gente tem meio que essa noção dele. Mas a questão é isso, exatamente o que o Matheus falou. Não é a atuação do Bruno Guimarães quando ele está em campo. É a falta que o Bruno Guimarães faz quando ele não está em campo. Quando o Bruno Guimarães não esteve em campo, o Brasil sentiu muita falta. Então, para mim, é muito mais. É muito mais a falta que ele faz quando ele não está do que a presença dele quando ele está. Porque quando ele não está, o Brasil perde muito no meio campo. E quando ele está, ele é mais um coadjuvante, ele não é um protagonista. O Brasil simplesmente não tem meio de campo quando ele não está. Sim. Não tem construção, não tem tabela, não tem passe. Não tem prende a bola, aquele passe longo. Sim. Inclusive, uma questão tática aí, para quem estiver assistindo a seleção brasileira e for ver, o Bruno Guimarães ele é um gatilho da seleção brasileira, um gatilho tático. Toda vida que a bola volta nele, o falso ponta, ele dispara. Então, o Bruno Guimarães ele é extremamente importante para esse gatilho da seleção brasileira em velocidade. Quando ele toca no ponto, o ponta volta nele e o falso ponta dispara. Seguindo, Casemiro, né, que para alguns é um banana. Então... ai, é um amigo nosso que falou isso. Matheus Moreira, queria que você falasse um pouco sobre o Casemiro e se você acha que o Casemiro é um banana. Mas eu digo isso até na cara dele, mas que o banana é ele, mano. Como é que o cara mete uma dessa, mano? Pelo amor de Deus, mano. Assim, eu já falei, não sei se eu já falei em vídeo, mas eu não sou o maior fã do Casemiro. Mas é inegável, mano, que o cara é um monstro da posição, meu irmão. Até naquela porcaria de Manchester United que ele joga, meu irmão, o cara simplesmente dominou o time, mano. O cara faz gol de cabeça todo jogo, o cara desarma, o cara é um monstro, mano. Não tem... Você não é fã, mas não tem como não vangloriar a carreira do cara, mano. Pra mim, ele é um jogador elite. Eu não defendi a volta dele para a seleção, mas ele se reinventou no Manchester United. Ele ainda mostrou que tinha futebol. O Ancelotti, eu acho que, na minha opinião, chamou ele por ser um cara de confiança, mas ele mostrou que pode estar lá por qualidade também, não só pelo nome, não só pela confiança de já ter jogado com o Ancelotti. E pra mim é um jogador elite, mano. Não tem, pra mim... É aquele cara indispensável. E, pra mim, ele é o que o Bruno Guimarães pode vir a ser com mais tempo. Só que com o Bruno Guimarães tem mais qualidade na ofensiva. Eu já, diferente do Matheus Moreira, pra mim o Casemiro nunca devia ter saído do ciclo da seleção brasileira. Eu acho que ele deveria ter ficado. Eu entendo as razões. Realmente ele já estava desgastado, já estava um pouco mais velho. E como o Matheus Moreira bem falou aí, cara, no Manchester United, que não consegue fazer muita coisa, o Casemiro se despediu agora, a torcida tava surtando, cara. Tava louca, dizendo que, meu Deus, esse cara vai embora, não. Então não tem nem o que dizer, pô. O cara era para ser o nosso líder ali do vestiário, mas infelizmente não ficou o ciclo todo. E, enfim, mas, pô, pra mim é protagonista. O meu voto seria para protagonista. Vinícius. Esse aí não tem nem o que falar, né? Elite. E só para dar um adendo, o que é que você falou mesmo do Mastronário, Matheus? É uma porcaria, mano. O cacete, tá? Só para cá de consciência, tá? Não tem essa. A temporada que o Mastronário fez esse ano foi absurda. Obrigado, Michael Carrick, por ter tirado aquela praga daquele Amorim. A praga do Amorim estava acabando com o Mastronário, isso era um fato. Michael Carrick simplesmente chegou e simplesmente reinventou o United. Obrigado, Michael Carrick. Mas enfim, a temporada do Casemiro foi maravilhosa. Campeão de tudo, né? Com o Amorim a gente tem que ser rebaixado, tá? Só pra cá de consciência. Mas enfim, a temporada do Casemiro foi maravilhosa pro Manchester United. Incrível, impecável. É engraçado também que muitos dos Manchester United estavam pedindo a saída dele, mas aí depois que, tipo assim, chegou o Carrick, acabou, né? Como o Rafael mesmo falou, a torcida tava implorando pra ele ficar, porque não tinha como, né? Era o melhor zagueiro, o melhor meio campista lá daquele time, era o capitão do time também, podemos dizer assim. E eu sempre também defendi a volta do Casemiro para a seleção brasileira. Sempre defendi, inclusive vou chamar de louco, né, pelo Carlos, né? Já falei essa história aqui para vocês. Eu?
Sim, você já falou. Você defendia a volta do Casemiro, Nunca Vinícius? falei isso na minha gravado, vida, isso irmão. aqui tá gravado, tá gravado. Não precisa Nunca perder debate, falei tá isso na gravado. minha Isso aqui vida. está gravado. Se quiser, eu pego depois. Mas tá gravado aqui. Torcedores, Se eu chamar de- calma. se você chamar Torcedores, de- calma. Mas enfim. Apoio 100% a volta do Casemiro, até porque a gente tem que lembrar muito bem que o Casemiro estava sendo treinado pelo Fernando Diniz. Que já você sabe muito bem a minha opinião sobre o Fernando Diniz, que já provou, inclusive, que é um Esquece o treinador Fernando horroroso. Diniz, cara. Pelo Não, amor eu de não vou Deus. esquecer, não vou esquecer, até porque é o contexto. O Casemiro ele não foi para a seleção porque ele estava sendo treinado pelo Fernando Diniz, que para mim é um treinador horrível, tá? Já começa por aí. Então, foi convocado pelo Ancelotti, que, como o Matheus falou, é um cara de confiança, né? E é um cara que realmente é o pitbull ali do meio campo, não só um pitbull, mas um cara de muita classe, muita técnica. E é o líder daquele time. E, de fato, disseram que ele é um banana, e a gente sabe muito bem que esse amigo nosso tem um parafuso a menos. A gente sabe muito bem disso por falar uma merda dessa. Quem dera fosse só um. Ah, isso é verdade. Cara, isso não Mas, existe. pra mim é elite, não tem jeito. Pra mim, é um dos capitães do time, se não for o Marquinhos, é pra ser o Casemiro, e não tem o que discutir. Pra mim, assim, é a alma do time, pra mim é o Casemiro. Então, elite. Elite total. O Casemiro, o carro tá com Tô acidente aqui, doméstico. tô só colocando pra carregar. É porque falaram do amigo dele, aí ele não quer Cara, aparecer. eu coloco em elite, tá? Então, tá decidido. Fui voto vencido. Eu acho que o Casemiro se reinventou de uma forma assim, fantástica no United. Cresceu muito de produção com o Carrick. E é um homem de confiança do Ancelotti, não tem muito para onde fugir. Cara que conhece, que assim, foi treinado durante anos e anos pelo Ancelotti, super vencedor. É um cara que nas últimas 2 Copas do Mundo, por exemplo, em 18, o Brasil sentiu muito a falta dele. Ele jogou contra a Bélgica. E em 22, né, tem a questão daquele cartão amarelo que ele toma e que na jogada do gol de empate da Croácia ele evita fazer uma falta para não ser expulso e não perder eventualmente a semifinal. Eu acho que ele tentou fazer a falta e ele não conseguiu. Pois é, mas assim, as 2 eliminações tem a marca dele, né? Uma porque ele não jogou e a outra porque ele estava envolvido no gol de empate. Fazer a falta. Isso. E assim, cara, a última Copa do Mundo dele, acho que ele chega como... Eu coloco como elite, ele chega como um dos grandes desse elenco, das grandes reservas técnicas, de liderança, de comprometimento, de grandeza como jogador. Então, eu acho que elite. Luiz Henrique. Não dá, né, rapaziada? Não dá. Brincadeira. Luiz Henrique é protagonista. Eu acho que tu foi pra ordem errada. É porque pra mim tá diferente. Pra mim tá diferente a ordem. É Luiz Henrique, não é não? Não, é o Danilo. É o Danilo. Ah, pra mim tá o Luiz Henrique aqui. Deve ser porque eu mexi. Realmente Volante. tá certo, não dá o Danilo. Danilo não dá. Não, brincadeira, gente. O Danilo pra mim, eu acho que... Mas peraí, qual é o Danilo mesmo? Sabe? Que eu não tô vendo. O Danilo Santos. O Danilo Santos. Danilo Santos. Esse aí dá Danilo Botafogo. Pra mim, cara, pra mim é assim, pra mim é entre bom e útil. Pra mim, eu acho que é isso. É porque, assim, eu não sei se ele vai chegar a ser útil, porque eu não sei se ele vai jogar. Isso, Mas, eu não mas vai voltar de lesão, né? Tem esse, né? Ele tava jogando nessa lacuna. eu também não duvido. Mas a questão pra mim é isso. Assim, se ele jogar, eu acho que beleza ele ser útil. Mas projetando que eu acho que ele não vai jogar, é bom. Então eu vou colocar ele no bom. Mas, seguindo aqui, né, não vou me debruçar muito, fala com o Botafoguense aí, né? Vinícius, diga aí. Mais uma vez, o glorioso na seleção brasileira, né? O time que mais levou jogadores para a seleção brasileira, 48, né? Agora. Isso é maravilhoso, ver o Botafogo ser representado mais uma vez. Se não fosse Botafogo e Santos, o Brasil não teria as 3 primeiras Copas do Mundo, isso é um fato, e quem não acha isso é burro, digo mesmo. Mas, né, só tenho alegrias pelo Botafogo estar mais uma vez representado na seleção brasileira. Chora, Carlos, eu sei disso.
Mas falando do Danilo, é uma convocação maravilhosa na minha visão. É um jogador que tá jogando muito no Botafogo. É um cara que tá mandando o meio campo daquele time, né? O artilheiro do Botafogo e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. De fato, tem aquele negócio, ele pode, não, a gente não sabe se ele vai jogar, mas os jogos que ele foi para a seleção brasileira ele foi bem, né? A gente não pode esquecer contra a França. Entrou jogando muito. E contra a Croácia nem se fala, fez um gol. Só isso. É um volante que não é só um segundo volante, mas ele também é um volante que pisa na área. É um bem armador, ele pode ser também. Tem um bom chute de média e longa distância. Bate bem falta. É um volante assim completo. Né? Eu sou muito fã do Danilo. E eu acho que assim, ele pode não ser protagonista, mas eu vou colocar ele no bom. Porque a gente não sabe se ele vai jogar. Mas se ele jogar, vai ser muito bem servido, até porque ele já representou na seleção. Acho que ele pode ficar até no lugar do ser um bom reserva para o Bruno Guimarães, inclusive. Acho que ele pode ser um bom reserva para ele. E quando o Casemiro sair, eles podem fazer uma boa dupla de volante na próxima geração, podemos dizer assim. Então eu vou colocar ele no bom. Né? Então, para mim, a convocação é que eu estava torcendo bastante para que isso acontecesse. Ô, Carlos, eu quero ouvir sua opinião e eu quero que você me diga. A gente tá falando do Danilo ou é do Zidane? Cara, me diga aí, Carlos. Falar, né? Eu ia pontuar isso, né? Eu não sou um doente como o Vinícius, né? Doente é o Cacique. Você sabe que eu tô falando. Eu consigo assim, afirmar que o Danilo é um baita jogador, jovem e tal, tem um futuro bem interessante. Correta na minha avaliação a sua convocação. Acho que ele pode ser... Eu colocaria ali como bom, tá? Eu colocaria até acima do Wesley. Mas eu também não sou um maluco como o Vinícius, que acha que ele é o novo Toni Kroos, tá? Então, eu não disse, em nenhum momento eu disse que era o Toni Kroos. Você não vê botar pra minha boca, tá dizendo que eu sou maluco de novo, tá gravado. Em nenhum momento eu falei que era o Toni Kroos. Nenhum momento, eu só falei que é um baita jogador. Tá bom, cara, tá bom. O público tá vendo, né? O público tá vendo aí. Caraca, velho. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Matheus Moreira, fale aí sobre o Zidanilo. Ei, cara, quem dera o Danilo jogasse nem o Zidanilo, mano. O Hexa já era realidade. O Danilo, acho que eu vou chegar no meio termo aqui, né? Não ao extremo que nem o Vinícius e não tão assim quanto o Carlos, mas... Não. Eu teci elogios ao Danilo, cara. Tu só disse que eu chamei de Toni Kroos, coisa que eu nunca falei na minha vida. Não, é porque tu dá a entender que ele é um baita do meio campo, assim, um cara... Mas ele é um baita da seleção brasileira, passa mas ele é o futuro, na minha visão, ele é o futuro junto com o Bruno Guimarães, na minha visão. Ele não pode ser o jogador craque, mas um baita jogador. Tudo bem, cara. Vai, Matheus, Rocha. Eu acho que o Danilo... Eu nunca fui um fã do Danilo, mano. Assim, o Danilo do Palmeiras, o Danilo do Forest, mas eu acho que o Danilo no Botafogo cresceu assim, absurdamente. Pisa na área, chute de média distância, batida de falta, até em criação de jogada, chamando mais responsabilidade. Então, eu acho que o Danilo é um jogador, assim, cresceu bastante, é bom. Que deu uma resposta, assim, pro Ancelotti, que talvez faça ele entrar na Copa. Ele jogou muito bem as oportunidades que ele teve. Então, claro que ele não é o titular, mas ele pode ter se colocado como uma primeira, segunda opção para entrar no meio de campo para o jogo. Na Copa, quando o Ancelotti olhar e talvez o time estiver jogando mal, o meio campo não estiver funcionando, eu acho que nesses jogos ele conseguiu mostrar alguma coisa para o Ancelotti que ele pode entrar em campo e ajudar alguma coisa. E tem uma coisa, né, Matheus? Só desculpa te interromper. O Danilo é um cara de muito vigor físico, né? Sim. E nessa Copa do Mundo, cara, Copa do Mundo verão, na América, no hemisfério norte e tal, temperaturas altíssimas, nós já vimos como vai ser, né, na experiência da Copa do Mundo de clubes. Então ele pode ser um cara bem importante nesse sentido, sem entrar em segundo tempo. Ele foi muito bom. O Botafogo... tempo, se o Ancelotti time quiser usar os zagueiros, usar a bola parada, o Ancelotti é um técnico que gosta muito de bola parada, é um treinador mais defensivo. Ele pode entrar no segundo tempo para cobrar as faltas, para ir para a bola parada, escanteio. É um jogador que já funcionou nos amistosos, ele já participou de 2 gols, eu acho, batendo falta. E o Carlos falou muito bem nessa questão do vigor físico, né? Ele é muito bom mesmo nessa questão do vigor, né? Em vários jogos do Botafogo, inclusive, a gente viu que o time estava cansado, ele lá correndo, se matando. Então, de fato, para o segundo tempo também seria muito bom entrar e fazendo, inclusive, uma trica de volante, né? Se caso o Ancelotti queira fazer. Né? Como a gente acabou de falar, o Danilo não é só um segundo volante, ele também pode ser um meio armador. Pode ir um pouco mais para frente, pisando na área. Então, mais uma opção maravilhosa para o elenco.
seguindo, né? Fabinho, como diria o poeta, acho que não tem muito o que inventar, não. É útil, Fabinho. Alguém cara. é, Assim, é útil. até tomando É o Cara, reserva. eu não colocaria útil, eu eu estaria colocaria mentindo. Eu estaria mentindo se eu dissesse para vocês que eu acompanhei o futebol do Fabinho nos últimos 2 anos. Né? Desde que ele saiu do Liverpool, eu acho que em 23, Foi 2 talvez. temporadas Por aí. atrás. 23. Né? Então, cara, não acompanhei, sabe? Assim, me surpreendeu, na realidade, o Ancelotti ter lembrado dele. Mas, assim, faz sentido, sabe? Assim, parando para pensar um pouco, faz sentido. Nós também não vivemos um ciclo muito assim, vistoso em relação ao meio-campistas, em termos até de quantidade também. Então, faz sentido, assim, pro Fabinho, na minha opinião. Assim, e eu acho que ele pode ser útil. Eu acho que pra mim é útil. Não tem muito o que inventar, não. Não sei se alguém discorda. O Vinícius falou um pouco. Vinícius, discorda ou útil? Eu não colocaria em útil, eu colocaria em bom. Porque assim, ele é um volante de muito vigor físico também, além disso, ele também é um ótimo marcador. De fato, eu também não vou dizer que acompanhei ele no auge high e tal, mas ele se provou um bom reserva para o Casemiro, inclusive. E um bom também para fechar o jogo, coisa que o Tite não fez na Copa passada, né? Preferiu colocar o Fred ao invés do Fabinho, né? Para fechar aquele jogo contra a Croácia. Então, eu acho que ele seria um bom jogador. Até porque ele já provou que é um jogador assim que ainda tem nível para jogar na Europa. Foi para a Arábia justamente para ganhar dinheiro, né? Isso não tem muito o que dizer. Assim como o Kanté, assim como os jogadores. O Carlos colocou em útil ou bom, foi. Foi Cara, útil. eu coloquei em útil. Tá 2-2, é? Não, 2 para útil. Matheus? 2 para útil, 1 para 1. Coloquei em útil. Então é útil. Não tem muito o que falar, não, pra ele. Não tem muito o que inventar, Fabinho, é útil. Agora, Ele talvez entraria na categoria de surpresa, mas como não tem, ele tá numa assim, útil. É um cara que talvez entre. Talvez Eu jogue não vou dizer que não foi esperado, porque como ele já vinha sendo convocado, e a gente elogiou muito ele, inclusive, quando ele voltou. convocado uma vez, Então, né, Vinícius? Aí uma vez não, mas a gente elogiou muito a volta dele, justamente porque a gente achava, claro, que ele também poderia render mais para a seleção. Então, não, o Fabinho, já acho Fabinho muito deve ser o reserva imediato do Casemiro, né? Primeiro volante. Então o Casemiro saindo deve ser ele que vai entrar. Então por isso, para mim, é útil e não bom. Porque ele vai ser o cara que vai entrar logo de imediato se o Casemiro não tiver. Bom, Paquetá. Eu não acompanhei, né? Então. Paquetá, para mim, é bom. Aí poupa tempo. Aí não é possível. Para mim é bom ou é útil? Para mim. Eu acho que para mim. Vocês sabem que assim, eu tenho um certo pé atrás com o Paquetá, né? Vocês acham ele um craque, assim... Não, ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Mas eu conheço Você vocês. tá entendendo agora, Ravel? Você tá entendendo agora, Ravel, Ravel, que tá me acusando aqui? Você tá entendendo agora, né? Não, deixa eu só falar uma coisa aqui para o Vinícius. O Vinícius já estava incomodado que eu não coloquei o Paquetá e não dá. Então, só para ele ter mais uma informação, para mim, além do Paquetá, ele tá. Como eu estou colocando útil acima de bom, então eu vou colocar o Paquetá em útil. Já que eu estou colocando acima de bom. E a minha informação é que, para mim, o Paquetá é meu titular. Então, só essa informação para o Vinícius. Para mim, o Paquetá é meu titular e para mim ele está em útil, porque para mim o útil está acima de bom. Mas, enfim. O Carlos pode continuar aí, que ele já estava falando, e já adianto aqui que ninguém disse que o Paquetá é craque, tá? Então, siga aí, Carlos. Cara, não é porque... Enfim, eu acho o seguinte. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao Paquetá, porque ele não vem jogando bem, acho, no Flamengo, cara, sabe? E assim, eu tô tentando aqui deixar de lado um pouco as minhas preferências pessoais em relação a que tipo de jogador eu gosto, enfim, obviamente eu tenho que reconhecer a importância do Paquetá na seleção brasileira, cara de Copa do Mundo, acho que até fez uma boa Copa de 22, coroado talvez ali naquele lance, fez gol inclusive contra a Coreia do Sul, foi uma Copa coroada com aquele lance do gol do Neymar, que ele dá um passe assim, fantástico.
Mas, assim, me preocupa um pouco ele ainda estar na seleção, sabe? 4 anos depois, nós ainda estamos com o Paquetá. Assim, é uma coisa que me incomoda um pouco, sendo sincero. Mas, dentro desse contexto, dessa perspectiva, eu o coloco como útil. Matheus Moreira, diga aí sua opinião. Tem que lembrar que o Paquetá teve, no melhor momento da carreira dele, ele teve a suspensão, né? Isso, também. O negócio das apostas. Então, tipo assim, a gente nunca conseguiu aproveitar o prime do Paquetá na Talvez seleção. ele pudesse ser treinado pelo Guardiola e aí a carreira dele pudesse ser catapultada para um outro patamar, o futebol dele poderia ter sido potencializado. Então, Aí eu mas acho tá tudo no si, que né? assim, a cabeça dele não foi, saiu um pouco do futebol nesses anos, né? Porque teve essa questão de suspensão, risco. Ele acabou perdendo anos de carreira em auge porque ele acabou dando pernas inocente. Eu acho que as valijas do Paquetá para a seleção, ele tem uma boa marcação, aquele jogador útil de segundo volante, tem o passe, pisa na área. Eu acho que as valijas do Paquetá para a seleção não é como se o Paquetá fosse o bicho. É porque a seleção não tem um jogador com as qualidades que o Paquetá tem, mano. E aí é um defeito da base brasileira, de não saber produzir mais um jogador assim, com as qualidades que precisa, no mínimo, que o Paquetá tem. Então, no mínimo, ele é útil. O único, então ele foi para o último, mas o único que discorda, Vini GV12. Como foi volta vencida, mas como eu falei no começo do nosso debate, os 4 do Flamengo não mereciam essa convocação. Entendo o fato do Paquetá, né, ter perdido o prime dele devido àquele escândalo de aposta e tal, que ele provou que era inocente. Né, e devido a todo o fato também de ter se entrado para o Guardiola e tal, tudo não si. E ele tem ido bem na última Copa também, isso é verdade. Mas essa temporada dele tem que a gente tem que entrar no consenso que ele não tá bem. No West Ham ele já não estava bem. Ele estava já caindo, já junto com o time, que o time acabou de cair para a segunda divisão para a segunda divisão inglesa, e quando voltou para o Flamengo ele foi horrível. Ele não tá bem para o Flamengo, ele não tá bem. Muito pelo contrário, muita gente achou que ele ia deitar para o Flamengo aqui, não está bem. Então acho que assim, eu não teria convocado ele, não teria. Eu teria chamado o Neymar e o Rafinha para ser os meus armadores, a gente vai falar deles aqui daqui a pouco, mas adiantando. Eu teria chamado esses dois para ser os armadores, e aí teria aberto uma vaga de atacante, e aí teria chamado outro atacante e tal. Mas eu não teria chamado Paquetá. Tudo bem que a gente está com uma escassez de armadores, como de armadores clássicos, né, que a gente tinha, como Kaká e tudo mais. Mas eu não teria convocado o Paquetá justamente pelo momento que não tá legal. Não veio jogando bem, nem pelo West Ham, nem pelo Flamengo. Então, na minha visão, não fez sentido. Mas entendo quem acha ele útil. Endrick, rapaziada. Endrick, pra mim, é protagonista. Acho que não tem muito o que falar. Ele só não é elite porque ele não tem figurado muito. Tem sido reserva em alguns jogos. Então, assim, pra mim, ele não é o titular. Então, assim, pra mim, ele não é elite por isso. Pra mim, é protagonista. Carlos, diga aí. Também. Temos que o Carlos falasse, mano. Não, eu inclusive gostaria até de poupar tempo, porque nós já estamos com 1 hora de gravação. Já, né? Mas o Endrick, para mim, é protagonista. Tá? Vinícius? Concordo, protagonista. Jogou bem pela seleção, tá jogando bem pelo Lyon e tem aquele vigor físico que a gente precisa no segundo tempo. Gabriel Martinelli. Ele só não seria meu centroavante. Eu não colocaria de centroavante, mas... Eu acho que se for para ir, é para ir de centroavante. Mas não me oponho também a ele de ponta direita, não. Acho que ele cabe nas duas, não tem problema. Exato. Ele não é o titular, ele não é o titular em nenhum, mas ele cabe nas duas. Exato. Gabriel Martinelli, para mim, é útil. E eu vou alguém não vai de útil, mas eu vou começar com o Matheus Moreira, que é o maior defensor do Martinelli aqui desse programa. Queria falar, mano. O cara saiu da base do Ituano e hoje é campeão da Premier League. Então, os haters chorem. Com o Arsenal. E finalista da Champions League. Com o Arsenal. Ele foi campeão com o Arsenal. Exatamente. O cara saiu do Ituano e foi campeão com o Arsenal. Tudo bem, tem gente que acha que ele é ruim. Pra mim, é um jogador bom.
É reserva imediata do Vinícius Júnior. E é isso. Acho que não tem muito o que falar, não. É o Gabriel Martinelli. Acho que todo mundo já sabe quem é o Gabriel Martinelli. Bom jogador e vai ser sempre esse cara que vai desafogar no segundo tempo. Acho que não tem muito pra onde correr, acho que é útil. Carlos? Cara, eu acho que eu colocaria como bom, sabe? Embora eu acho assim, eu esperava que o Martinelli estivesse em um patamar de carreira um pouco mais avançado, sabe? Eu acho que assim, ele sofreu com lesões, é verdade, mas, cara, campeão inglês, está em final de uma Champions, gosto do futebol dele, acredito que ele também é um pouco superestimado por alguns, acho que ele também não é esse jogador todo que algumas pessoas acham que ele é, mas é um cara bem valoroso e pode ser importante na seleção. Assistir jogo com a televisão desligada é difícil. Se tu acha ele o novo Cristiano Ronaldo, cara, tudo bem. Tudo bem, cara, tudo bem. Vinícius? Pra mim ele é um bom jogador também, pra mim ele é bom. É um jogador que nessa temporada, ele já teve melhores, né, em temporadas passadas, mas essa temporada foi uma temporada bacana pra ele, né, teve bons números. E, como a gente acabou de falar, né, campeão da Premier League com o Arsenal e vice-campeão, nem chegou à final, pelo amor de Deus. E agora finalista da Champions League com o... Não estou dizendo que o PSG vai ganhar, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso, até porque para mim final única não tem vencedor. Para mim final única não Pega essa zicada. Não tô zicando porra nenhuma, sai fora. Atenção, gente, o Arsenal campeão da Champions. Não tô zicando, não. Para mim não teve favorito em final, mas enfim. Nossa. Ele chegou na final de Champions League com o Arsenal. Não tem nada. Chegou na final de Champions League com o Arsenal depois de muito tempo. É um jogador que, de fato, não é aquele primor, tático e tudo mais, mas é um ótimo jogador. Eu gosto muito dele também. É um bom reserva para o Vinícius Júnior e eu acho que sim, é uma ótima varia para a seleção brasileira. Então eu vou colocar no último também. No último não, no bom. Então, assim, empatou, tá? 2 bom e 2 útil. Então vamos decidir. Então é complicado. Carlos, pra ti, o útil, ele tá acima do bom ou ele tá abaixo do bom? Só pra eu entender. Não, cara, eu acho que ele tá abaixo. O útil é abaixo do bom pra ti? Eu acho que sim. Pra mim é o contrário. Pra mim é um cara que... Enfim. Alguém quer trocar o voto? Então tu tá mais pra bom do que pra útil, né, Ravel? Já que não tá assim? Na real, eu tô mais pra útil. Porque pra mim ele não é um bom jogador. Ele é o cara, assim... Cara, o útil é encarar, mas beleza. Ok, ele pode ser útil. Beleza. É porque bom pra mim, ele é bom. Mas ele não é protagonista. Mas ele também já é útil. Entendeu? Pra mim é o contrário. Pra mim é tipo assim, o bom é tipo, beleza. O útil é tipo assim, mas ele pode entrar e ele vai servir pra alguma coisa. Ele vai servir bem. Mas assim, o cara pode ser útil e ser ruim. Por isso que pra mim tá acima. Porque pra mim o cara... Por isso que pra mim... Porque, por exemplo, o Danilo do Botafogo, eu falei, cara, pra mim ele é bom. Eu não sei nem se ele vai jogar. Então, assim, pra mim... Mas tudo bem. Eu vou mudar meu voto, então. O Martinelli vai pra bom, então. Programa seguinte. Aqui é poupar tempo, gente, né, rapaziada? Ederson não dá, né? Ou alguém quer falar? Cara, se pelo menos assim, ele tivesse a questão de ser um cara muito pegador de pênalti, coisa que ele também não é, ficava até calado, sabe? Mas... Cara, sem condição. Útil, não sei. O Ederson é uma coisa que, sinceramente, brother, o que é o reserva? Não, por que é o reserva? Por que é o reserva? Seguindo essa linha de raciocínio, ele seria o último, mas pra mim é porque não dá mesmo. É porque assim, cara, o Ederson, ele também fez uma temporada terrível pelo Fenerbahçe, horrível, até que o Fenerbahçe que rescindiu o contrato dele. A temporada que ele veio pro Fenerbahçe foi uma mercadoria. Mas o Matheus estava falando, diga aí, Matheus. Fala, Matheus. É isso aqui, ó, o Alisson pro Ederson. Não é porque ele é o reserva que ele é bom. Não, eu entendi o que o Vinícius quis. O que o Vinícius quis dizer é seguir na lógica. Como ele é o reserva imediato, ele teoricamente é útil. Eu entendo a lógica. Mas pra mim não tem condição.
Não dá, velho. Eu sou um fã do Ederson e eu tô dizendo que não dá. O cara simplesmente ele já acabou, mano, o que ele tinha falado do futebol. Ele vai jogar não dá pra mim. dinheiro, pô, mas não dá pra jogar na Copa do Mundo. Pra mim não dá. Carlos. Eu coloquei como não dá também. Então é isso, não dá. Eu falei assim, cara, Igor... se ele pelo menos tivesse a questão de ser um grande pegador de pênalti, eu entenderia a convocação, sabe? Mas, na minha opinião, ele só foi convocado porque os outros goleiros também não passam confiança. O Bento ia ser convocado? Não tem como, sabe? Agora, o debate que fica, e o debate que não cabe nesse vídeo, é que talvez outros goleiros pudessem ter mais espaço, né? Não é porque eu sou com a camisa, mas é porque realmente tem condição. Enfim. Um que eu teria chamado era o Dion, do Nottingham Forest. Por exemplo, o Ancelotti foi... O Ancelotti tá voltando de lesão. Naquela bola de, entre aspas, confiança, né? Chamado. O cara que já é cascudo, ele tem experiência, que ele conhece, e é isso. Bola pra frente. Como eu falei, talvez ele nem vai entrar, assim, né, gente? Se tudo der certo, eu acho que é assim. A temporada do Ederson tá horrível pelo Fenerbahçe. A gente falou que ia combater com o Ederson e o cara é tão ruim que tá dando debate aqui, né? A temporada dele pelo Fenerbahçe não foi boa, foi péssima. Mas eu coloquei no último porque é aquele negócio, não tem ninguém pra colocar. Eu não tenho muito o que fazer, mas eu entendo vocês falando que não dá mesmo, porque de fato o que ele deu pro futebol já deu, inclusive a temporada pelo Fenerbahçe dele diz tudo. Então, eu entendo. Bom, seguindo, né, Igor Thiago, elite, não tem o que discutir, elite ou protagonista, ou qual, enfim, elite pra mim, Igor Thiago é elite. Na minha opinião, é protagonista. Na minha opinião, é protagonista. Elite... Não, agora falando sério pra mim, ele é útil, seguindo um critério, ele é útil. Pra mim, o Igor Thiago é elite, sou muito fã do cara. E o cara é o único que tem essa característica de pivô, do cara que só empurra pra dentro, enfim. Mas como ele não é o titular, pra mim ele é útil. Seguindo o critério que eu tô dizendo que útil tá acima de bom, pra mim ele é útil. Mas seguindo o critério que o Carlos está usando, para mim ele ele teria que ser bom. É o do cara que fez a tier list. Não tem muito o que fazer. Não fui eu que fiz, tá, gente? Não, o critério foi seu. O critério foi seu, eu não fujo da responsabilidade. Você não pode mais criticar. Não pode mais criticar o jogador da seleção. Mas tá um em cima do outro, então é meio que... É só você clicar na setinha ali do lado que ele sobe. Mas, cara, assuma. Tanto faz, pô. Tanto faz. Enfim. Assuma. Pelo amor de Deus. Assuma o que você fez. Pra mim, seguindo o meu critério, é útil. Por conta disso. Porque o útil, pra mim, tá acima do bom. Mas, seguindo o critério, assim, eu amo o Igor Thiago. Pra mim seria elite. Mas seguindo o critério, útil. Matheus Moreira. Cara, a gente tá falando o quê? Do Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League? Lendário. Absurdo, mano, cara. Pra mim, o cara, ele é protagonista, mano. Pra mim, ele chega na Copa. Pra mim, Copa do Mundo é outra atmosfera, mano. Um cara como o Igor Thiago tem que jogar, mano. Não importa se ele seja titular, se ele vai começar do banco, mano. O cara, ele vai prender a bola, ele é batedor de pênalti, ele tá fazendo gol. A bola chega e ele faz gol, mano. Tem que aproveitar a confiança desse cara, mano. São 7 jogos, mano. Reduzindo que o Brasil vai chegar na final. Isso aí que tu falou. Isso aí que tu falou é assim. Não tem o que dizer. Tem que aproveitar como tá a cabeça desse cara. O cara tá com confiança absoluta. Tem que aproveitar. Ótima. O time dele quase bateu a temporada europeia ele bateu os recordes de brasileiro. Ele ficou o quê? 4 gols do Haaland. Tudo, mano. Carlos. Eu queria colocar como protagonista, mas talvez a falta de... Pois eu coloco. Protagonista. Eu vou colocar como protagonista. Assim, eu acho pois que pronto, ele é protagonista. Igor Thiago, você é protagonista. Igor Thiago, nós somos seus fãs. Ele merece. Sim. Vinícius. Concordo, né? Como o Matheus falou, vice-artilheiro da Premier League, só perdendo pro Haaland, que, enfim, o Haaland, mas não vou entrar nesse mérito agora. Não vou entrar nesse mérito agora, dizer que o Haaland, para mim, é um... Enfim. Mas eu acho que, assim, a temporada do Igor Thiago foi maravilhosa. É um jogador, um centroavante clássico. E que, na minha visão, deveria ser titular, tá? Na minha visão, ele deveria ser titular da seleção brasileira.
Eu acho que a seleção brasileira está precisando de um centroavante como ele, e eu acho que ele caberia perfeitamente no esquema do Ancelotti, até porque ele já provou que é um bom, que serve muito, muito mesmo para o Ancelotti. Então eu vou colocar ele como protagonista, sim. É um baita jogador. E eu espero profundamente, e como falou, quase levou o Brentford para a temporada europeia e tal, eu espero profundamente que algum time grande compre ele, porque eu tenho certeza que ele vai, eu espero profundamente que ele renda, porque o que esse cara faz é absurdo. Então, para mim, protagonista. Luiz Henrique é protagonista também, né? Acho que ninguém vai fazer nada diferente disso. Não. Inclusive, nós já até abordamos esse assunto. Eu vou ter que abordar um critério diferente com o Luiz Henrique, mano. Apesar de eu não Luiz Henrique, eu tenho que... Eu acho que nós já abordamos esse assunto, de que o Luiz Henrique foi assim, o grande, talvez, legado do Ancelotti até agora na seleção brasileira. Ele e o Douglas Santos são um grande... E o Douglas Santos foram os dois que nós apontamos, né, como as duas boas surpresas. Então, são do mesmo time, por coincidência. Eu acho que o Luiz Henrique é protagonista. Antes de passar para o Matheus Moreira, né, que ele estava abordando aí alguma coisa, e ele ia trazer alguma coisa com critério diferente, antes de passar para ele, só o Vinícius foi de protagonista, o Carlos foi de protagonista, eu fui de protagonista. Imagino que o Matheus também vai de protagonista, mas ele disse que ia trazer mais alguma coisa, mas só uma coisa engraçada. Vocês falaram aí, né, que o Luiz Henrique e o Douglas Santos jogam no mesmo time. E por coincidência era o time do Gerson, que não tá na Copa. Voltou pro Brasil. Talvez voltou pro Brasil. Talvez ele tenha voltado pro Brasil porque pensou que ia pra Copa, estando aqui no Brasil. E quem foi o Douglas Santos e o Luiz Henrique. Mas, Matheus Moreira, diga aí. Assim, eu já sou voto vencido, né? Mas, pra mim, o nome do Brasil na Copa do Mundo é o Luiz Henrique, mano. É o jogador não era o jogador do Ancelotti, mas vai chegar para das lesões. É o jogador do Ancelotti, mano. É o cara que muda o time, é o cara que vai pra frente. Não tô dizendo que eu sou fã. Mas o cara é absurdo, mano. O que ele faz com a camisa da seleção, ele muda o time completamente. Ele entrou contra a França, meio foda-se, mano. Eu respeito aqui a palavra, né? O cara não tava nem, estava jogando contra a França, mano. Era atual campeão do mundo, tava jantando, ninguém do Brasil tava criando. O cara foi lá pra cima do francês, entortou ele um, entortou duas, entortou três. Pra mim, ele chega como... Pelo que ele faz pela seleção, pra mim, ele é... Bem que eu sou de voto vencida. Só pra falar aqui rapidinho, esse é o Pantera Negra, caçador de urubu. Pra mim, é um ótimo jogador. Não jogou bem só com o Ancelotti, mas também antes do Ancelotti também ele vem jogando muito bem. É um cara que, impressionante como não teve medo da camisa. Não teve medo. Vinícius, assim, ele jogou naquele jogo contra o Chile, não foi? Jogou contra o Chile, jogou contra o Peru, jogou contra a França, jogou contra a Croácia. Pois é. Ali foi bem em todos, né? Só para cá com os consciência, tá? E é um jogador que dispensa comentários. Para mim é protagonista com certeza. Só tá no time errado. Tá no time errado e eu espero profundamente que ele saia daquele time ali da Rússia, porque ele não merece estar lá, não. Matheus Cunha. Assim, eu realmente não sei em que categoria eu coloco o Matheus Cunha. Então eu vou passar pro xará dele, o Matheus. Matheus, qual categoria o Matheus Cunha vai? Cara, peraí, cara. Assim, eu vou chorar, cara. Mas depois de anos, mano, o futebol brasileiro conheceu o Matheus Cunha, mano. Um cara que joga bola há muito tempo, mano. Aí, infelizmente, né, o pessoal só assiste o Flamengo, mano. Aí porque o cara não faz base aqui no Brasil, ele é ruim, mano. Concorda? Mas que jogador absurdo, mano. Campeão olímpico e jogando muito naquela Olimpíada. A temporada dele no United, fez 3 gols. Mano, dane-se, mano. O cara come a bola no United, mano. O cara come a bola, ele janta, mano. Ele arma o time, ele faz gol, ele participa de tudo, mano. Pra mim, ele é protagonista. Pra mim, ele é titular do início da Copa do Mundo. Pra mim, ele é aquele jogador polivalente pro Ancelotti. Pode fazer o ataque, pode defender, pode marcar. Tem a capacidade de fazer gol também. Aqui eu tô deixando um pouco também meu ufanismo pelo Matheus Cunha falar mais alto, mas não muda o fato que ele também é um baita jogador. Mesmo que eu esteja falando, exagerando, porque eu sou muito fã dele. Dito isso, protagonista, elite. Protagonista. Eu acho que era bem por aí. Eu e o Matheus aqui, a gente até discordou
no programa anterior, que a gente falou sobre se ele deveria ser titular ou não. Para mim, ele não seria meu titular, porque para mim, meu titular era o João Pedro. Mas o João Pedro não foi convocado, sendo assim, para mim, o titular deve ser o Matheus Cunha. Então, para mim, é protagonista também. Carlos. Protagonista. Vinícius. Protagonista, principalmente pelo que ele fez no United, foi assim absurdo. E ele não só joga só de centroavante, ele também sabe jogar de um meio armador. Então, com certeza é protagonista. Então, inclusive, por isso que para mim ele não deveria ser o titular, deveria ser o João Pedro. Mas Homem o João Pedro não, o João Pedro não estando, é o Matheus Cunha. Agora, né? Não, vamos botar aí pro final. Bora botar aí pro final, porque aí tem uma discussão melhor. Bota pro final, pô. Acho que não tem discussão, não, cara. É porque os outros é pouco. Mas tudo bem, eu vou acatar. Eu vou acatar. Rafinha pra mim é protagonista. O Rafinha, vamos ganhar tempo, né? Rafinha e Vinícius Júnior, protagonista, né? Ele tá com pressa sim, cara. Calma. Vamos pelo menos de um por um. Rafinha pra mim é protagonista. Alguém vai de alguma coisa? Assim, ele é um jogador elite, né? Ele é um jogador elite, mas assim, eu não acho que o Rafinha apresentou pela seleção brasileira o candidato a ser que nós o coloquemos como jogador elite. É isso mesmo, que é o que o Vinícius estava dizendo. O Rafinha ele é um jogador elite, mas pela seleção brasileira nunca foi. Então, por isso, para mim, é protagonista. Matheus? Vinícius Júnior. O Rafinha não é um jogador... Ele foi um jogador elite quando ele vestiu a camisa da seleção. Hoje em dia, ele deve muito. E ainda mais que ele chega não participando do ciclo com o Ancelotti, né? Porque estava lesionado. Quando não estava, se lesionou. Aí... Eu acho, inclusive, que o que o Matheus falou aí, em algum momento, para mim, o Rafinha foi o melhor jogador do Brasil, da seleção brasileira. O Rafinha era o melhor jogador do futebol brasileiro, em geral, mas ele não jogou na seleção nesse tempo. E quando jogou, se machucou. Exato. Esse é o grande problema. Ele tem que se provar ainda mais na seleção brasileira. Mas é um baita jogador. Mas eu não sei se, pelo momento dele pela seleção brasileira, eu colocaria como elite. Todo mundo aqui foi de protagonista. Já vamos falar então do Vinícius. Vamos falar então do Vinícius Júnior, já que o Carlos quer falar dele. Todo mundo vai de protagonista, eu acho. Mesmo sabendo que ele tá devendo muito, eu acho que todo mundo vai de protagonista, menos o Matheus, que vai colocar ele como não dá, né? Que não dá, né, irmão? O cara é bola de praia. Aí já começa daí. Eu vou concordar um pouco com o Matheus, porque assim, é absurdo que o Vinícius Júnior fala para a seleção. Não, vamos lá. O que o Vinícius Júnior jogou para a seleção brasileira hoje em dia? É assim, nada. Uma vergonha. É uma vergonha. O cara come a bola no Real Madrid. Chegou na seleção brasileira, o cara é horroroso. E o pior é que ele tá treinado por um Ancelotti, ele mesmo assim consegue jogar mal. Isso aí tem que ser titular mesmo. Mas não é elite e nunca vai ser elite. Ele pode até ser protagonista, mas sinceramente, cara, já tá chato já o Vinícius Júnior fazer. E outra coisa. Não tem um bom desempenho pra seleção brasileira. Pode falar. Não, assim, eu queria só voltar um pouco no Rafinha, já que a gente tá fazendo essa avaliação dupla, né? O Rafinha também vem de lesão, né? E eu tinha um outro ponto para não. Acho que ele não. Foi o que eu disse. Figurar ali no topo, né? E sobre o Vinícius Júnior, também não acho que tenha sido a melhor temporada dele no Real Madrid, sabe? Não, definitivamente não foi. Então eu acho que os dois chegam, de certa forma, em baixa. Entre aspas, sabe? Do Brasil. São os dois melhores jogadores do Brasil. Enfim, preocupante, né? Eu não acho que esses caras sejam decisivos nessa Copa, desculpa, cara. Eu não tenho confiança nos dois. Eu concordo. Não tenho. O que é uma pena, muito triste. Infelizmente é por aí mesmo. Ryan pra mim é bom. E aí? Alguém vai dizer outra coisa? Eu coloco como protagonista seguindo o critério do Igor Thiago. Porque eu acho eu vou confiar na temporada. Acho que ele não vai jogar muito, entendo, mas eu vou confiar na temporada que ele fez.
Pelo critério que eu tô usando, que o bom é o cara que eu acho que não vai jogar, que é uma boa escolha, mas não vai jogar, então pra mim o Ryan fica em bom. O Carlos é protagonista, Matheus. Não, mas a gente tem que Pra usar um mim, ele é critério bom, mano. só, né, pô? Se todo mundo usar um critério diferente, aí a lista vai ficar meio esquisita. Ainda bem que a O Ryan gente não começou a vai jogar, discutir. O Ryan não vai jogar. Ele tem bola pra jogar, mas é muita concorrência na posição dele. Só se o Ancelotti olhar, entra aí. Eu falei quando a gente gravou que eu acho que ele é um ponta que tem características diferentes, únicas até que quiseram ser chamado, mas na hora de jogar a hierarquia vai pesar, né? Uma coisa é você estar no amistoso, outra coisa é você estar no jogo valendo. Ele deve jogar ali contra o Haiti, né? Quando o jogo virar contra o Haiti churrasco. Ou no terceiro jogo que o Brasil já deve estar classificado, talvez. Dependendo do jogo do Marrocos, né? O da estreia, eu nem lembro. Marrocos vai estrear. Não, Se dependendo fosse o terceiro. vencer o Marrocos, já vai vencer o Haiti. Então, o terceiro jogo já está classificado. Então, ele deve entrar em alguma hora. Mas não deve ser um cara tipo um mata-mata, primeiro ou segunda opção a ser chamado. Matheus, então você coloca em qual? Bom. 2 bom, um protagonista. Vinícius? Também vou colocar em bom. É um jogador que fez uma baita temporada pelo Bournemouth, mas é a primeira temporada dele para a Premier League. E no único jogo que foi para a seleção brasileira ele foi bem. Mas eu acho que ele pode render e tal, né? Do mesmo jeito do Estevão, no começo da seleção brasileira. Né? Então eu acho que ele sim foi uma boa convocação e acho um bom jogador. E tem prospecto futuro. Cara, o Everton, eu acho que todo mundo vai de não dar, mas eu vou só fazer um adendo. Como eu tô seguindo o critério de que o útil é o cara que pode jogar, é o reserva, então para mim o Everton tem que ir para útil. Já que o Ederson é o não dá, o Everton automaticamente teria que ir para o útil para mim, mas eu acho que todo mundo vai de não dar. Alguém vai mudar alguma coisa? Eu entendo o teu ponto, mas eu acho que, por exemplo, o Ederson tá à frente dele, né? Na linha sucessória do Alisson no gol. Então. Exato. Eu imagino. Muito mais goleiro do que o Ederson. Eu imagino que na cabeça do Ancelotti, claramente o Ederson tá na frente do Everton. Mas, no meu critério, porra, o Ravel, tu prefere acontecer uma tragédia. Tu prefere colocar o Everton ou o Ederson? Eu vou de Everton, cara. O Everton, e por muito, mano. Não tem discussão. Pois é, então, seguindo esse critério, já que o Ederson tá no não dá, o Everton automaticamente pra mim fica pro último. Pra mim. Enfim. Okay, tá no último. Ele, teoricamente, ele é o pegador de pênalti, né? Seria o goleiro que poderia entrar na cobrança de pênalti, então. E ele faz uma temporada boa pelo Grêmio, então. O que pra mim é ridículo você ter só um pegador de pênalti, na minha visão. Pra mim, o goleiro tinha que ser completo. Mas, eu vou no útil também. Então, útil. Alexandre não dá, né, rapaziada? Esse é outro que eu recomendo que a gente fazer avaliação dupla, né? Junto com o Danilo. É duplamente cara, não. Exato. É duplamente não dá. Duplamente não dá. Você tá chamando um jogador de 2016, mano. É uma vergonha É uma vergonha você chamar o reserva do Flamengo, que está jogando absolutamente nada. E é uma vergonha você chamar o lateral esquerdo, que também está jogando nada, sem que tem outros melhores que ele. Eu entendi até agora por que o Caio Henrique não foi chamado. O Caio Henrique tá machucado. Meu irmão, o Caio Henrique é melhor que o Alexandre. O Carlos Augusto é melhor que o Alexandre. Não faz sentido nenhum eles não serem chamados, o Alexandre ser chamado, pô. Tem uma e o Danilo fala. É só ele Exato. O Danilo, ele seguiu o mesmo critério do Daniel Alves 2018, que tava jogando absolutamente nada, tava jogando Pumas do México e mesmo assim foi chamado. 22 no caso, foi mal. E mesmo assim foi chamado, pô. É uma vergonha isso, cara. Liderança, que liderança? Cara, a gente já tem o líder que é o Casemiro e o Marquinhos, então não precisava de mais um. O Danilo me incomoda muito. O Danilo na seleção desde aquele jogo na Copa América de 24, onde ele vai ali debater com os caras que foram assistir o jogo, que viajaram, né? Foram até os Estados Unidos. Ele falou, mas tá todo mundo aqui nas férias, todo mundo escolheu vir jogar pelo Brasil como se fosse assim, um favor gigantesco, tá ligado? É inacreditável o negócio desse. Então, desde aquele dia, cara, me dá um certo asco ver o Danilo com a camisa da seleção. Naquele momento já era pra ele ter sumido de ver na seleção.
Bom, dito isso, né? Alexandre e Danilo não dá. Não dá, mano. É sem condição isso aí, mano. Beleza, tem a questão da liderança e tal, isso, aquilo, que a gente já falou. Vou todo dizer mundo que já falou. preferiria o Felipe Luiz, mesmo técnico, ele botando na chuteira aí. Acho que ele seria mais útil do que o Alexandre. Mais uma vez, mano, o Japão dando aulas, mano. O Minamino tá machucado e eles vão levar o Minamino como um cara pra liderar o vestiário, mano. É só fazer isso com o Danilo, então, se ele é líder de vestiário. Pra que chamar ele pra Copa do Mundo, mano? Bom, é isso, né? Então, Douglas Santos, protagonista. Acho que não tem. Acho que não tem. Não? Aí não pode esquecer também que ele foi. Quem é que tá aí? Alô? Bremer. O primeiro o Bremer? O primeiro é o Bremer. Nossa, vale, o Bremer eu subi aqui antes. Bremer pra mim é útil. Alguém tem alguma discordância? Matheus. Cara, o Bremer é o último, mano. Ele provavelmente deve ser o cara que vai brigar pela posição com o Ibanez, né? Eu imagino que ele é o imediato, deve ser o reserva imediato do Marquinhos. É isso. Para mim, ele é o reserva imediato do Marquinhos e talvez o reserva imediato do Ibanez. É o maior zagueiro do futebol italiano, saudável. Então, ele para mim é um bom zagueiro. Um bom zagueiro, como foi bem falou, o melhor zagueiro do campeonato italiano. Foi bem na última Copa, quando foi precisado, quando foi necessário. E já provou ser útil, principalmente no jogo contra a França, que ele foi muito bem naquele jogo. Então eu tô entre útil e bom, mas eu colocaria como bom. Eu acho que o meu é até um pouquinho acima de útil, pelo zagueiro que ele é. Gosto muito dele. Então eu acho que ele tá nesse patamar mais acima, ele merece. Se eu falar bom, vai empatar, então eu vou colocar em útil, pronto. Pode ser. Útil. Douglas Santos protagonista, né, gente? Acho que. Cara, não tem muito ponto. Assim. Bom, falando então assim. A bela surpresa do Douglas Santos. Eu e o Matheus, a gente foi de protagonista. Então, Carlos, siga aí. Eu gostei muito do futebol do Douglas Santos na seleção. Mas também eu não acho que é um cara com essa bala toda para ser colocado no posto de protagonista, sabe? Então, seguindo aqui a métrica da tier list, eu colocaria ele no terceiro escalão, ali no bom. Um pouquinho abaixo de protagonista. Vinícius? Cara, o Douglas Santos é uma coisa assim. Eu gosto do futebol dele, mas eu acho que ele tá pecando um pouco na questão da marcação. Claro que ele tá sendo treinado por um treinador que sabe mexer no esquema defensivo. E também não pode esquecer que ele já foi campeão pela seleção, tá? Campeão olímpico, em 2016. E foi muito bem, tá? Naquela Olimpíada. Foi muito bem. Sim. Então, cara, eu tô entre bom e protagonista, mas se ele for titular, pra mim é protagonista. E tem que ser o titular. Então eu vou colocar ele protagonista. Seguindo esse critério. Então, protagonista. Gabriel Magalhães, elite. Ninguém vai. Pode poupar tempo. Né? Aí poupar tempo. Pô, elite. Zagueiro titular ainda finalista Champions League junto com o Marquinhos, nem tem nem o que falar. O Matheus Moreira foi ali, né, em protesto pelo ser um jogador do Arsenal. Então o Matheus foi dar uma volta já, gente. Após os comerciais. Ibanez para mim é útil. Também. Carlos, útil também. Vinícius. Eu vou no útil, mas seguindo o tier list. Eu acho que ele tá um pouquinho abaixo do bom, sabe? Eu acho que ele é um cara que pode ajudar bastante pela questão de fazer um pouco mais de uma função e tal. Ser um cara bem interessante nesse sentido. Polivalente. Então, eu coloco no útil. Não chega a ser bom, na minha opinião, sabe? E ele foi muito bem tanto pelo Al-Hilal quanto pela Roma. A gente tem que falar muito bem disso também. Eu vou aproveitar que o Matheus voltou, aí eu vou pedir a opinião dele sobre o Gabriel Magalhães e também pedir sobre o Ibanez. Para mim, o Gabriel Magalhães chega com um status de melhor zagueiro da Premier League. E para mim ele chega como elite.
Pra mim, ele tá no mesmo patamar que o Marquinhos tá. Não sei se eu fui voto vencido. Provavelmente vocês devem ter optado para o protagonista. Não, cara, colocamos no Elite. Então pronto. Elite. E o Ibanez é um jogador útil. Mas pra mim é naquela faixa do Bremer. O cara que vai brigar pela posição, talvez. A gente tá deduzindo que pode ser ele, mas pode ser o Bremer. Eu não cravo 100% nenhum nem outro, porque eu acho que os dois responderam bem quando foram testados. Então, como o dono da posição não pode ser chamado e os laterais não são confiáveis, então, pra mim, eu não consigo cravar. Eu boto pra mim ele e o Bremer na mesma faixa. Beleza. Neymar, rapaziada. No Neymar eu vou de 1 por 1. Né? Já estamos com 1h30 aqui. São 00:30. Pelo horário de Brasília, então. Mas eu vou de 1 por 1 aqui, né? Porque, enfim, é o Neymar. Pra mim, protagonista. Não é elite, porque não tá desempenhando como a gente. O Neymar não é mais aquele Neymar, né? Então o Neymar 100% nunca mais vai ser o Neymar do PSG, o Neymar não tem mais como esperar isso. Esse é o novo Neymar 100%, mas poderia estar um pouco melhor. E por ele não ser titular, mas ele ainda é um peso muito grande, ainda é um cara que tem muita voz, ainda é uma reserva técnica, ainda é o gênio que entre os jogadores ali mais comuns ali, o Neymar seria talvez entre aspas gênio. Para mim é protagonista. Então eu vou de Matheus Moreira. Bom, né, eu vou aproveitar para falar, né? Porque daqui a pouco o palco vai começar, né? Mano? Quando o Carlos e o Vinicius começaram a se degladiar aí, mano. O Neymar, para mim, ele... Ok, protagonista, né? Eu já falei no último vídeo, não me oponho ao Neymar por 30 minutos no segundo tempo. Um jogador. Não vamos falar que tá ruim fisicamente, não tá respondendo à altura no futebol brasileiro. Beleza, mas é o Neymar, mano. Eu já falei. Ele abre uma exceção porque ele é o Neymar. Não é que eu sou fã ou não sou fã do cara, mano. Mas ele é o melhor jogador da geração do futebol brasileiro, mano. Não tem, mano. Então ele tem a capacidade de ir com um passe, mano. Ele não tá passando a bola pro Moisés no Santos, mas tá lançando a bola pro Vinícius Júnior, mano. Ele não precisa driblar o meio time da Croácia. Ele pode muito bem distribuir o jogo pros caras. Ele, por ser o Neymar, já vai chamar a marcação. Ele já vai dar uma provocadinha porque ele é esse jogador marrento. Então, mano, eu acho que tem várias valinhas por ele ser o Neymar em campo. Tem muita qualidade e ele não vai precisar correr. Porque tem muito jogador bom na seleção, mano. Ele só vai precisar administrar o time, mano. Então, pra mim, é protagonista. Agora é o seguinte. Carlos e Vinícius se virem aí. Vocês que se virem aí. Eu e o Matheus, a gente já tinha falado o que tinha para falar, agora é que vocês aí se virem. Cara, eu também não me oponho assim, à convocação do Neymar. Não o teria convocado, tá? Acho que o Matheus disse bem, assim, não há problema do Neymar ser colocado em campo, faltando 30 minutos, 20 minutos. Enfim, eu acho que ele não é um cara que chega para ser titular. Ele não seria convocado se o Ancelotti tivesse à disposição todos os jogadores, né, da seleção brasileira. Assim, eu falo especificamente do Rodrigo e do Estevão, né? Então o Neymar, ele só hoje está convocado porque, enfim, teve que cumprir ali a cota de número de jogadores a serem chamados para a Copa do Mundo, mas não colocam um protagonista pela temporada que ele fez no Santos, né, gente? Assim, eu acho que, com todo respeito, mas eu acho que vocês estão sendo um pouco dóceis demais com o Neymar. Entendo que é um cara, obviamente, é o grande jogador da geração, né? Assim, de 2010 para cá, ele é o jogador brasileiro. Mesmo que ele não tenha Copa do Mundo, e o mais provável é que o Brasil não vença essa Copa do Mundo, ele senta ali no patamar de Romário, de Rivaldo, assim, Ronaldinho Gaúcho. Ele é desse nível de jogador. Mas eu acho que na Copa do Mundo, assim, eu acho que
existe, obviamente, a questão pessoal, o gosto pessoal pelo Neymar, pelo jogador que ele foi há 10, 15 anos atrás, acaba influenciando o discernimento das análises de muitas pessoas. Então, eu acho que hoje eu colocaria ele no bom. Eu não posso dizer que o Neymar é um cara só útil para a seleção brasileira. Mas eu também não posso chegar aqui e dizer que o Neymar, por exemplo, está na mesma categoria ali do Matheus Cunha, do Luiz Henrique. Não tá, gente, sabe? Assim, e nós não temos nem a garantia de que o Neymar estará apto fisicamente para a Copa do Mundo. A verdade é essa. Faltam 2 semanas para a Copa do Mundo. Alguém aqui bota a mão no fogo que o Neymar vai chegar bem fisicamente? Não dá para colocar. Sabe? Beleza, cara. Assim, ok, se você acha que o Neymar vai chegar bem fisicamente para a Copa do Mundo, ele, inclusive, se tem notícia que se ventila que ele não vai jogar esses amistosos aí da seleção brasileira. Enfim, eu acho que sempre se faz muitos malabarismos para, assim, defender um Neymar na seleção brasileira. E, enfim, é a minha posição. Entendo a convocação, entendo o Ancelotti ter convocado. Enfim, é um cara que talvez no mundo do futebol mais conheça de vestiário, o Ancelotti. Mas a minha posição. Bom, assim, só para me explicar, né, sobre por que eu acho que o Neymar vai chegar bem fisicamente, porque esse é o novo, é o novo normal do Neymar, é isso aí. Ele não vai ser nunca mais aquele Neymar do PSG, 2022. E o cara tem 20 dias praticamente para se recuperar de um edema na coxa. Então, não é coxa não, na panturrilha, que é menos pior. Então, por isso que eu acho que ele vai chegar apto. É por isso que eu acho. O cara tem 20 dias para se recuperar de um edema na panturrilha. Então, Vinícius. Ele não é o jogador para ser titular, né? Só falando. Ele não precisa estar o bicho não fisicamente, né? Ele só precisa estar ali em campo, aguentar correr, conseguir distribuir uns passos, organizar o time, chamar a responsabilidade. Sim. Vamos lá. Vinícius. Fala do grande. Cara, assim, adorei a convocação do Neymar, porque, assim, é impressionante, cara, como você pode colocar qualquer jogador ali, ninguém vai ser melhor que o Neymar, impressionante. O Neymar, mesmo com as limitações dele, ele continua sendo o melhor jogador da seleção brasileira. E não sou eu que estou falando isso, os próprios jogadores falam isso. Os próprios jogadores basicamente imploraram pro Neymar ir para a seleção. Mas aí, Vinícius, tem uma questão também que precisa ser dita, né? Os jogadores, ter o Neymar na seleção brasileira, para caras como Rafinha, como Vinícius Júnior, é mil maravilhas, né? Porque a responsabilidade para eles se esvazia. Então, eu concordo. E aí, é um ponto que eu ia falar agora. É um ponto que eu ia falar agora. Não é só os jogadores querem ele. Eu sei que essa questão, os jogadores querem tirar a responsabilidade e tudo mais. Só que quando eu falo de jogadores que estão falando que querem ele, eu penso assim: o Neymar, ele não vai ser titular. Não tem como ele ser titular. Até porque também é questão de meritocracia. Tem uns jogadores ali que estão num nível, eu vou dizer que tipo de meritocracia melhores que ele, como é o caso, por exemplo, do Matheus Cunha, que joga de meio amador. Entendeu? Mas você já tem o Neymar no banco, o pessoal já fica, nossa, o Neymar pode tirar um coelho da cartola ali e tal. E eu percebi também, eu não achei que os números, que o Neymar tá mal pelo Santos, muito pelo contrário. Até porque nos últimos, se não me engano, 16 jogos dele são 10 participações em gols. Um número assim absurdo. Livrou o Santos do abaixamento no passado, mesmo com o joelho bichado. A gente tem que lembrar disso. A questão da panturrilha tá um disse muito grande. Uns dizendo que ele vai se recuperar em 5 dias, outros dizendo que ele vai se recuperar em 10 e não chega no consenso. Né? Eu não sei como é que vai ser isso. Eu acho que ele vai jogar assim os amistosos, eu acho que ele vai chegar lá. Mas eu acho que assim, a questão do físico dele, ele tá bom no físico. Até porque a gente vê que ele tá jogando 90 minutos o jogo todo. Basicamente, os jogos que ele tá jogando são 90 minutos. Isso prova que o físico dele tá bom. Ele não aguentava jogar nem 15 minutos. Ele não aguentava jogar nenhum tempo. Então, assim, e eu percebo também que ele tá numa diferença muito grande na questão, tipo, dele se precaver. Eu acho que na Copa do Mundo ele vai chegar... A gente percebe no jogo do Santos que ele não tá querendo chegar em dividida, que ele não tá conseguindo, sabe, querer correr do jeito que ele corria para a seleção brasileira antigamente. Mas eu acho que agora ele vai fazer isso. Até porque a última Copa dele tem que deixar tudo dentro do campo. Então eu acho que assim, ele vai ser protagonista, não aquele protagonista que a gente espera do Neymar, como eu esperava no PSG, no Barcelona e no próprio Santos, né, antigamente. Mas
para mim é protagonista justamente pelo nome do Neymar. E eu gostei Agora, muito dessa provocação dele. Eu queria fazer aqui de novo uma provocação. O Rodrigo e Estevão bem estariam na Copa, certo? Neymar não estaria. Claro. Isso é um fato. Isso eu tenho que dizer que é um fato. Neymar não estaria. Então, por que é que um cara que, entre aspas, só está na Copa do Mundo porque 2 jogadores ali do meio, né, do meio para frente não puderam estar na Copa, como é que esse cara chega como protagonista? Justamente pelo nome dele. Ele é o Neymar, mano. É o Neymar. Ele é o Neymar, mano. É o Neymar, justamente. Ele é o Neymar, mano. Carlos, me diga uma coisa. Quem é melhor que o Neymar? Ele é o Neymar, mano. Carlos, me diga uma coisa. Quem é melhor que o Neymar? Me fala aí. Um jogador melhor. Eu quero saber melhor que o Neymar, Júnior. Mesmo o Neymar com todos os do problemas. Barcelona 2015? Talvez nenhum. Não, até o do Santos, Ah, que tomou 3-0 do Coritiba em casa. culpa dele, Talvez por o acaso? Matheus Cunha. Culpa dele? Hã? Culpa Não, mas dele aí, que você porra, tomou 3-0? de novo, sempre é um malabarismo para criar uma situação positiva Não, pro é um Neymar. fato. Vocês querem trabalhar na assessoria do cara, porra. Não, mas não, meu filho. É questão de Não, de novo, um cara, fato. de novo. O Neymar, ele tomou aquele jogo do Santos, não foi culpa dele ter tomado 3-0, até porque ele tava jogando bem nos Claro últimos que jogos. não, eu sei, cara. Eu sei que não foi. Óbvio que não foi. Assim, E- tem 10 jogadores em campo além dele. Tem um e a gente técnico tá vendo aqui. na beira do campo. Exato. E a gente tá vendo o Neymar sendo Mas é sempre comandado essa, por quem? mas é Por sempre, Tassiano, é o que eu Moisés. falo, é sempre essa agenda positiva pro Neymar. Sempre claro, essa porque- agenda positiva pro Neymar para um cara porque- que entregou para a seleção brasileira uma Copa das Confederações. E uma Olimpíada que o Brasil não tinha. Pô. E você não vai contar uma se for Olimpíada, tem que Olimpíada. contar. Até porque conta a Olimpíada do Messi. Então tem que contar a Olimpíada do Neymar também. O Neymar, Outra o Messi é uma Copa do Mundo, Vinícius. Ele vai contar a Olimpíada Antes da Copa do Mundo, todo mundo contava a Olimpíada do Messi. Meu Deus, o Messi, antes da Copa de 22, Ah. o Messi tinha uma final de Copa do Mundo jogando pra caramba. Não E existe, cara, não ganhou. coloca o Messi e o Neymar no mesmo patamar. Eu não estou comparando os Não dois, estão. gênio. Eu não estou comparando Claro os dois. que tá, O que eu estou falando é questão de título. Em questão de título, o Messi tinha uma Olimpíada, o Brasil e o Neymar também tinha. O Messi tem uma Copa América e o Neymar tem uma Copa das Confederações. Os dois têm título. Mas os importante pra jogadores seleção brasileira. É diferentes, título. totalmente assim, eles não estão no mesmo patamar técnico, Vinícius. Não, É o eu não estou Messi, falando de cara. patamar. Eu estou falando que É o os dois têm o segundo mesmo maior jogador título. da história do futebol. Terceiro. Mas eu tô falando que os dois são no mesmo patamar em questão de título. Título. É título, gênio. É isso que eu tô falando. Mas É o só título disso não que eu entra tô em falando. campo, cara. O título não entra em campo. Oh, meu Deus, mas eu tô me segurando pra não te xingar, mas tudo bem. O que eu tô falando é... Cara, se Eu não tô, entrasse em campo, o Brasil seria campeão em 22. mas eu não estou comparando a questão de Messi e Neymar jogador. Eu estou falando que os dois ganharam títulos importantes para suas respectivas. Eu estou falando que os dois ganharam títulos para suas respectivas seleções. Os dois ganharam título pelas suas seleções. Ou eu estou mentindo? Os dois ganharam porra nenhuma seleção. Por suas seleções. Não ganharam nada? É isso que eu tô falando. Os dois ganharam O títulos Messi tem uma Copa importantes. do Mundo, o Neymar não tem. Depois de quanto tempo o Messi ganhou a Copa do Mundo? Fala pra mim. Não, Acabou ele de chegou no fazer- final. Ele chegou no final, na terceira Mesmo Copa ele, dele. mesmo ele chegando na final, estava sendo execrado pela seleção, pelos pessoal da Argentina, dizendo que ele não merecia Mas mais é jogar pela óbvio, seleção. cara, Até que ele se porque ele é aposentou. o Messi. Óbvio que porque ele é o Messi, ele é o herdeiro do futebol. Ele é o herdeiro do maradonismo. É a Argentina que tava na fila há 40 anos. É normal, cara. E é o Messi, é o segundo maior jogador da história do futebol. É claro Tudo que bem, vai mas ter... eu tô falando questão de protagonismo. É que eu tô falando questão de protagonismo. Eu tenho certeza Cara, que se o Neymar tivesse uma condição... dos gols do Neymar na seleção forem amistosos, cara. E do Messi Existe também, sim poxa. uma agenda positiva em cima do Neymar Então na deixa eu ver se seleção, cara. deixa eu ver se entendi. Tu tá contando amistoso, tu não conta amistoso do Messi, então. Porque tu conta do Neymar, mas do Messi tu não conta. Cara, o conta Messi tem uma Copa do Mundo, dane-se Eu amistoso. não estou falando da Copa do cara. Mundo, meu gênio. Eu não estou querendo saber da Copa do Mundo. Eu estou querendo saber do Messi antes de ganhar a Copa do Mundo. Eu quero saber O antes da Messi Copa vai do chegar Mundo, na... eu quero saber agora. O Messi tá há 3 anos jogando lá na Disney, né? Ah, Ele vai chegar E? nessa Copa do Mundo melhor, infinitamente melhor. Pois eu sinto lhe Tecnicamente não, porque ele informar. surgiu agora na lesão, né? Pois eu sinto lhe informar que Ele acabou de vai ser uma chegar notícia. infinitamente melhor, Ah, tecnicamente, do que o Neymar vai chegar, cara. cara, pois eu sinto lhe Ou eu tô informar agora que o mentindo? Messi tá Eu tô machucado. mentindo, Matheus? Sim, você tá mentindo. Até porque o Messi, acabou de ser a notícia Tô aqui, mentindo? que o Messi... 10 dias, Me- cara. A lesão de 10 dias, cara. Matheus, não é Eu 10 dias. acabei de Acabou de ser a falar. notícia aqui. Acabou de ser aqui a notícia aqui dizendo que ele pode ficar fora da Copa. Acabou de ser uma Vai. notícia aqui dizendo que ele pode Pelo ficar fora amor da de Copa. Deus, cara. É de 10 Não, a 14 me diz uma dias coisa, instaurando. me diz uma Mas coisa, não eu vai vou Dizendo ter aqui que é a Copa. preocupante. Me diz uma Acabou coisa, dizendo aqui que é preocupante. Eu Vinícius, não me diz acho uma que ele vai coisa. chegar melhor que o Neymar. Eu acho que ele vai chegar vai até chegar melhor. Mas não vou dizer que o Neymar vai chegar Pelo no nível amor do Messi. de Deus, cara.
Mano, olha o que tu tá falando. Fisicamente, mano. Olha o que tu tá falando. Eu tô defendendo demais, mas eu não estou dizendo. Piamente, tu acredita presta atenção no que eu tô que falando. o Neymar vai chegar melhor do que o Messi nessa Copa? Em nenhum momento eu falei isso. Em nenhum momento eu falei que o Neymar vai chegar. Não. Você quer apostar? Eu posto 10 conto contigo aqui agora, que eu nunca falei isso. Eu posto 10 conto contigo agora, que eu não digo que o Neymar vai chegar melhor que o Messi. Em nenhum momento eu falei isso. O que eu estou falando é, o Neymar, o nível físico dele pode até não estar bom, mas é o suficiente para dar um caldo. É o suficiente para ser bom para a seleção brasileira. Assim como o do Messi, também. Não, mas isso não se discute que ele pode ser útil para a seleção. É isso que eu estou falando. Ele é o Neymar, porque ele... E eu falei, cara, ele é o maior jogador dessa geração, não há discussão, ele é o Neymar. É isso, mas é isso que eu tô falando. É sempre uma agenda positiva pra cima dele, cara. Mas, Carlos, me fala uma coisa. Se o Neymar estiver jogando um time melhor, não sendo pelo Santos, um time melhor, tu não acha que ele se daria bem? Jogando mas com melhor Tassiano. Que time, se tu acha? Sei lá, um time, por exemplo... O Flamengo. Pronto, vamos botar o Flamengo aqui, que a gente fala muito. Vamos botar o Flamengo aqui. Um time melhor. Cara, vamos combinar que ele é melhor. É difícil fazer essa comparação, porque eu acho que se ele estivesse jogando no Flamengo, eu acho que a pressão pra cima dele seria ainda maior. Eu acho que ele teria que dar mais resultados do que ele deu no Santos. Mas tu acha que ele renderia melhor? Ou não? Claro, porque ele tem jogadores melhores. Que é isso, mano. O cara teve que salvar o Santos de um rebaixamento, mano. Que é isso, é isso que eu tô falando. Só o Neymar é isso que eu tô falando. Tem 50 gols pro Santos. É disso que eu tô falando. Mas aí tu vai puxar pra agenda negativa. Tu vai dizer que os gols que o Neymar fez não foram importantes pro Santos escapar do rebaixamento. Claro que não. Em nenhum momento eu disse isso. Mas então tu tá dizendo. Mas quando tu coloca. Mas quando tu coloca como uma agenda positiva, automaticamente tu tá colocando como exagero. Que os gols que o Neymar fez não foram importantes para salvar o Santos do rebaixamento. Não falei isso, tá? Aí, não falei isso. Não, se tu coloca como agenda, eu digo, o Neymar foi importante para salvar o Santos do rebaixamento. Aí sempre a agenda positiva para cima do Neymar. Então tu tá querendo dizer que tu tá querendo fazer o hipérbole. Mas isso faz. É agenda positiva. Mas isso o qualifica a chegar como protagonista para essa Copa do Mundo? Não, isso não é o que eu tô falando. Não, mas você não é isso que eu tô falando. Você colocou como protagonista. Não, mas não foi por isso que eu coloquei ele como protagonista. Colocou pelo nome, que é pior ainda. Não, claro que não. Tu acha que o Neymar não tem peso de protagonista dentro do elenco da seleção brasileira? Claro que peso ele tem de elite, cara. Sim, então, tô falando tá respondido. De campo. Então tá respondida a pergunta. De 22 pra cá, no Al Hilal e no Santos agora. Mas não é esse o meu critério. Mas esse não é o meu critério. Você tá colocando no nome do cara, eu tô falando pelo futebol dele. Não, tudo bem, mas eu não discordo de ti. Se tu quiser usar como critério futebol, beleza. Não, é porque eu acho que é justo. Eu acho isso. Tudo bem. Coisa que me incomoda, é o teu critério. Positiva pra cima do Neymar. A gente trata o tudo cara bem. como se ele fosse o Messi. Mas, se fosse o Messi podia jogar 4 anos no racha da imprensa. Carlos, você convoca o Messi, porque é o Messi. Carlos, como a gente acabou de falar aqui agora. É o segundo maior jogador da história. Se o Neymar estivesse jogando num time melhor estruturado que é o Santos, quem sabe com o Santos é o Silva, ele estaria jogando bem e você acabou de falar isso aqui. Mas eu não discordo de nada que tu falou, cara. Carlos. O Di Maria tá jogando no Rosário Central, nos Chiqueiros lá da Argentina. Sim. E tá jogando melhor do que o Neymar. Mas eu não, de novo, eu não discordo de nada que tu falou. Eu concordo com tudo que tu falou. A questão é muito simples. Ele é o Neymar. Ele não pode fazer nada? Não, tudo bem. Exato. Você tá colocando no nome dele, eu só não acho justo. Porque eu acho que é uma análise simplória, mas tudo bem. Tudo bem, mas aí tu tem que reclamar com o pessoal. Tu reclama com os outros 25 jogadores da comissão técnica. Ele coloca o cara como... Não sou eu que tô colocando. Eu tô colocando baseado... Não, pelo amor de Deus, cara. Aí... Mas aí, Carlos, pelo amor de Deus, cara. Normal, cara. Mas aí, por exemplo, se o Messi não fosse convocado lá na Argentina, falariam a mesma coisa. O Lautaro tudo bem, mas eu concordo contigo. Messi, mas eu concordo contigo, cara. Então eu acho que não dá pra levar muito a sério o que o jogador de futebol fala. Não, mas vamos lá, Carlos. Tirando a situação, se fosse o Messi, na mesma situação do Neymar, você chamaria? O Messi, vamos pegar exatamente na mesma situação do Neymar, você chamaria o Messi?
Claro que eu chamaria, porque eu falei, o Messi é o segundo maior jogador da história de futebol. Não, eu estou falando na mesma situação, com o joelho bichado. Mesma situação. Tudo. Eu falei isso, Mesmo se o Messi jogando 4 anos no racha da imprensa, eu chamaria o Messi. Porque é o Messi. O Neymar não está nesse patamar do Messi, cara. Mas tu chamaria o Messi pelo quê? Pelo jogar bola ou pelo nome? Porque ele é um Messi. Então é pelo nome. Exatamente. Mas é o Messi. Dane-se, é o Messi. Tu tá Sim, tudo bem, mas é o Neymar. Exato. Eu não tô dizendo eles que não estão no mesmo Brasil. patamar, cara. Eles não estão. Sim, mas ninguém tá dizendo isso, cara. Mas ninguém tá dizendo que o Neymar é do tamanho do Messi. Já que eu tô mais tranquilo nessa discussão, eles estão dizendo que o Neymar é o que o Messi é. Exatamente. Isso! E não é. Ninguém tá dizendo. Não é que eles estão no mesmo patamar, mas dizendo. daqui no futebol brasileiro o Neymar é esse cara. Claro que exatamente. É isso, cara. Tu foi espetacular. Era aí onde eu ia chegar. Ninguém tá dizendo. Eu falei isso há 20 minutos atrás. Pra Argentina e o Neymar pro Brasil. Ninguém aqui tá dizendo. Impacta na Argentina. Eu não sei se o Neymar impactaria. Mas, como eu já disse, para uma Copa do Mundo, com a qualidade que o Neymar tem, eu já falei, não é questão de ser fã ou não ser fã. É a qualidade que ele pode entregar. Não é se ele tá jogando bola ou não tá jogando bola. Ele é um jogador diferente. Ele é um jogador especial. Isso aí não é discutível. Claro que é, obviamente. Ele tem uma habilidade. Ele pode não estar jogando, mas ele tem uma habilidade. Que é diferente. Sim, ninguém tá discutindo isso. E é exatamente o que o Matheus falou. Ninguém tá colocando o Neymar no mesmo patamar do Messi. Ninguém tá dizendo que ele é bom igual. Ninguém tá dizendo de impacto. O que não gosta e o que não tem nem depreciação e nem coisa positiva pelo Neymar. Eu só tô falando assim, em termos futebolísticos. O Vinícius e o Rafael são mais fãs e o Carlos, ele não é que ele desgosta, ele só tem pontos contra. Mas eu também. Em relação ao Neymar, assim, eu acho que as pessoas às vezes confundem. Eu acho que o Vinícius sempre bate na tecla e ele tá certo. Tem que olhar, eu acho que precisa olhar mais pro jogador e não pra pessoa. Né? E eu acho que isso acaba, de uma forma ou de outra, influenciando como as pessoas olham pro Neymar. Exato. Fazer o quê? Mas a coisa que me... assim, aí tem questão política, tem questão pessoal dele, enfim, eu acho que isso... Eu acho que não entra no campo de futebol. Exato. Não é para ser levado para dentro do campo de futebol, tá? Não é para ser levado esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas têm que julgar ele pelo que ele é como jogador. Obviamente ele é uma figura pública, ele vai precisar também ser julgado pelo que ele, como ele se posiciona, isso aí, ok. Mas estamos falando de Copa do Mundo, né? Não entra essa questão. Isso. O que me irrita é sempre essa narrativa favorável para o Neymar. Se move mundos e fundos para você criar uma narrativa favorável a ele. É isso que me incomoda, cara. É isso. Como eu disse, eu já discordo, porque assim, como eu disse, eu acho que se ele tivesse num time melhor, numa coisa melhor, numa estrutura melhor, eu acho que poderia ser diferente. Mas eu entendo o seu ponto. Mas alguém também quer, assim, alguém foi atrás também? O Flamengo tentou, ele quis voltar pro Santos. Porque ele acreditava no Santos. Mas o Flamengo foi atrás, o time da... Ele salvou o time do rebaixamento. Ele fez um ano merda. Ele tá fazendo um ano merda. Pra mim, ele tá fazendo. Mas ele salvou, ele como também, pô, Matheus, os números dele falam por si só. Quando precisa, ele pode resolver. Então, eu só acho que, pra mim, essa... Os números dele falam por si só, Matheus. São 10 participações em gols e 16 jogos. Não, desculpa, mas assim, não tá bem, cara. É futebol brasileiro, tá? É uma forçação de barra. Ele já perde gols inacreditáveis esse ano. Ele não tá jogando bem. Mas o defesa... Bem, mas dizer que os números dele não são bons, aí... Não sei não, Vinícius. O campo... Vinícius, vamos ser menos Bruno Formeiro aqui. Vamos falar de campo. Não, eu tô analisando os números. E, taticamente, ele tem notas muito boas. As notas dele, inclusive, são muito boas durante os últimos jogos. Ele deve muito. Eu já falei, eu defendo ele na seleção. Ele pode entregar, porque o nível dos jogadores da seleção são extremamente acima do Santos, obviamente. Mas ele não tá jogando bem. Eu não vou dizer que ele não tá jogando bem. Ele não tá jogando mal. Mal ele não tá. Mas é a narrativa. Tem que se criar uma narrativa favorável para o Neymar, cara. Deixa. Calma, o Vinícius tem que criar uma narrativa favorável para ele. Eu não estou criando narrativa, não. O que eu estou dizendo é, o Neymar, eu concordo com o Matheus. O Neymar podia render mais, concordo. Mas dizer que ele está jogando mal, merda, eu acho que não é. Eu acho que ele está jogando ok.
Eu acho que na hora que o Santos precisou ano passado, o time ia cair. Ele foi lá e fez 3, fez 2, fez 1. Pronto, chamou a Fez responsabilidade. Juventude também, E né? é por isso que eu. Mesmo assim, o time é ruim. Dizendo que a é o campeonato do Santos, né, pô? que pode. O meu ponto é a atitude dele, a qualidade que ele pode ter em jogo decisivo. Pronto. Enfim, É isso para é resumir, esse o ponto. não me oponho à convocação do Neymar, não me oponho. Acho que o Ancelotti fez até certo dentro do que ele poderia fazer, né? De novo, a gente tem que levar em consideração que um cara é um estrangeiro, tá chegando no Brasil, primeira Copa dele, primeira Copa do Mundo que o Brasil é treinado por um estrangeiro. O Neymar é um ídolo geracional. Então, obviamente, tudo isso vai pesar na convocação, cara. Assim, o Ancelotti precisa saber onde tá pisando, né? Usando a gíria. Usando uma gíria. Obviamente, o Neymar, mesmo não estando 100% fisicamente, tecnicamente, ele teria uma chance muito elevada de ser convocado, como foi, né? Mas tem gente que sempre acha o Neymar hipotético, jogador que o Neymar às vezes talvez nem tenha sido na carreira dele, sabe? E, enfim, é o Neymar de 2026, né? O Neymar de 2017, 2018, nem 2015. Ele joga no Santos, ele joga na Seleção Brasileira. Em 2026 ele jogou o Campeonato Paulista. Ele tomou de 3-0 do Coritiba em casa. Mas vocês acham que ele chegou como protagonista para a Copa? Tudo bem, eu não acho. Beleza, então. É isso, rapaziada. Espera aí, Finalizando a... Esqueci de colocar aqui. Na lista, o Neymar na lista. Como colocou. Protagonista. Dito Pronto. isso, protagonista. É isso, gente. Então, valeu, rapaziada. Chegando ao fim de mais uma gravação. Deixa o like, compartilha. 2 horinhas de programa. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Chegou até o final desse vídeo, vai procurar o computador da vida. Obrigado, galera, aí. prazer estar aqui com vocês, viu? Tamo junto, galera. Até a próxima.